Olá, povo lindo desse Brasil, esse é mais um episódio do Delírio Sem Filtro, o podcast. Eu sou o Cadu, o roxo, que manda nesse negócio aqui. Se eles começarem a falar da mãe Joana, eu vou direcioná-los. E hoje a gente vai falar com o Brabedão de quantas marcas? Cara, hoje eu tenho 4 projetos rodando. Quatro projetos Quatro rodando. projetos rodando, 4 nichos, né? Marcas, a gente tem várias marcas, né? Mas tá em 4 nichos ali, 4 com nichos, várias açaí, marcas, né? esfirra, pizza e hambúrguer. Olha o nome, olha a responsa, olha o nome. O Mago do iFood. É o Gabriel Viana, o Mago do iFood. Pode se apresentar pro pessoal. Oh, maravilha. Olha só, primeiramente agradecer, né, pelo convite. Pra mim foi até uma surpresa estar aqui, né? Então... Tava passando aí em São Paulo? Passei aqui na frente e me chamou aqui. Quer fazer o podcast? Não, mas olha só, agradecer. Né? Então, meu nome é Gabriel Viana, né? Mas o pessoal me conhece mais como Mago do iFood. Tenho um trabalho já como especialista iFood, que já vem ao longo de alguns anos, né? Faço parte lá do time do Conexão, junto com o Edu e outros especialistas. Tenho, né, minhas operações, trabalho com açaí, com esfirra, pizza, hambúrguer. Sou mentor, né, e gestor de negócios também, né, em outras áreas. Tenho uma empresa, né, que é a Magos Consultoria, gestão, que faz a gestão aí, atualmente de um escopo de condensado de quase 300 operações, né, então, porque tem várias, que nem eu falo, a Magos é um grupo, né, então ela tem outros projetos, outras empresas conectadas, então assim, todos os meus projetos eu tento conectar, tanto que a Magos também cuida das minhas operações. Então, assim, tô dentro desse mercado de food, tô dentro desse mercado de gestão, de consultoria, né, tenho uma história já nesse mercado, e aí, acho que é isso, por isso que a gente tá aqui conversando hoje também, né? É isso aí, por causa dessas pessoas aqui que o mercado não para de crescer. Ele não tava passando na porta, tá vendo? Tá vendo? Esse é o motivo aí, esse cara tá aqui, ó. Eu vou entregar o presentinho aqui. Porque normalmente ele lembra só no final. Não, esquece surpresa. Você pode ir fazendo o unboxing, enquanto isso eu vou Claro. apresentar ele, o rosto de tudo isso, que começou tudo isso com um grande propósito, 10 anos de história e 10 anos de estrada. Fazer 11, né? 11, 10, 11. Esse eu não faço 11. Esse ano ele faz 11 anos e eu vi, hein? Esse eu vi de perto o quanto se lascou pra chegar aqui. Te lascou junto também. Eu lasquei um pouquinho, o meu pé tá calejado até hoje de entregar folheto. E é isso, é o grande Eduardo Nani, meu pai também. Conhecido como meu pai. Conhecido como meu pai. Rapaz. Entendi. E aí? Altíssimo nível aqui, ó. Tá até aqui, ó. Aí, Você viu? Rapaz, você é rápido, hein, bicho? Pode mostrar ela. Nós é Aqui, lindo, ó. nós é ligeiro. Ó, tá o mago aqui, ó. Viu? Pô? O cara passou na porta, a gente pegou ele ali, ó, vamos gravar um Não, podcast, já já fez até caneca. Uma caneca já, pô. Valeu, cara. Que isso, ó. Agora eu vou estar igual vocês aqui, não vou me sentir mais diminuído, não. Bota um café pra mim também, por favor, pra eu já estrear aqui. Rapaz, negócio de dono de restaurante tem um negócio com café, né? Não, cara, cafezinho. Se você não toma café, sua vida tá muito fácil. Não. Então vamos lá, que eu nem me apresentei, né? Seja muito bem-vindo pra você que está assistindo o nosso episódio. Com amendoim Falei hoje. certo? Tá certo, Episódio. Pra você que tá assistindo. Meu filho me corrige. tá certo. E é um prazer enorme estar aqui. Eu tô muito feliz. E assim, foi por acaso. Por que foi por acaso? Porque eu não sabia que ele ia estar aqui em São Paulo. Então ontem eu tava num evento e quando eu falei, mentira que você tá aqui. Mentira. Tu vai embora quando? Não, tu não vai embora amanhã, não. Vamos gravar. Gosto muito do Gabriel desde o dia que eu conheci. Já o conhecia antes. Desde o dia no projeto Conexão a gente teve o prazer de conversar pessoalmente. Primeiro dia a gente trocou muita ideia Sim. no como é que chama? O After, né? Sim. E, cara, gosto muito do trabalho dele. Gostaria de apresentá-los para vocês de Brasília para o mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio. A gente já gravou um episódio antes de começar o episódio, né? Foi. A gente ficou trocando ideia aqui, já deu um. Não, já dava um aqui, já. Mas, tranquilo, se tivesse enfim, gravado, já tava feito. Já tava feito, já. Mas tanto que Depois trabalhar. gravava a apresentação e pronto. Só gravar a apresentação, exatamente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que eu queria agradecer muito o patrocínio, a presença e a confiança dos nossos patrocinadores que permitem tudo isso acontecer. O Food Delivery chegou agora aqui no podcast, mas eu uso o Food Delivery já desde nem sei quantos anos, já tem acho que 3 ou 4, eu não sei quantos anos eu uso o Food Delivery. Depois eu vou pedir até essa informação pro Rafa para trazer a informação correta. E é um sistema que ajuda muito a gente a operar o delivery, não só com relatórios, porque muita gente foca, porque tem o relatório, tudo prontinho, é só você para facilitar o pagamento. Isso sim é uma parte muito boa, principalmente para quem tem 20 e tantos entregadores igual eu. Cheguei a ter 30, mas o principal é a roteirização, a facilidade que eu tenho em criar roteiros, a facilidade que eu tenho em despacho automático.
ou despacho manual, depende da forma como a gente trabalha, a forma como a gente opera o sistema. E é um sistema que me ajudou muito nesse crescimento, e principalmente nos dias de hoje, quando a gente sabe que o essencial para você crescer é ter uma entrega rápida. A gente consegue ver aí diversas lojas que vendem porcaria e tem um resultado legal. Por que tem um resultado legal? Porque entrega rápido. Sim. Já contei mais de 10 vezes a história Sim. aqui de quando eu era um entregador, que tinha uma loja lá que vendia que a comida era ruim, e o cara cheio de entregador, e eu, cara, como que esse cara, que a comida era ruim, bicho? E eu como entregador, como motoboy, falar que a comida é ruim, amigo, nós comia qualquer porcaria na rua. Comida é ruim, esse restaurante existe até hoje, só que ele entregava em 2, 3 minutos na rua. Porque os pedidos ficavam prontos. Então era tipo mercado, o motoboy chegava, pegava a comanda, calabresa, ele ia no pacote, no bolo da calabresa, pegava uma calabresa e entregar. Então, pedido na rua, o cara entregava em 2 minutos, 1 minuto. Era muito rápido a entrega dele. Então, isso foi lá em 2017, 2018. Isso é uma coisa que virou a minha chave no sentido de que, cara, o cliente não tá esse cliente não está interessado em qualidade, ele quer velocidade. Sim. E a grande maioria dos clientes quer isso, óbvio que depende do nível, você precisa também atrelar qualidade. E se você atrelar qualidade, velocidade, você é imbatível. Então, e a Food foi, assim, sensacional, fundamental nesse processo de criar roteiros e no processo de eu sair da operação, né? Porque vamos entender o seguinte, eu fui motoboy, fui entregador por 10 anos. Então, eu fazia esse roteiro, eu faço o roteiro melhor que a Food. Minha cabeça aqui, ó, no meu bairro ali funciona melhor que a Food. Mas o que acontece? Para eu sair da operação, eu precisava de alguém para fazer esse roteiro. E aí, às vezes, se tirar o entregador da rua para colocar lá, o custo é caro, porque o cara quer ganhar a mesma coisa que ele ganhava. E a Food te ajuda muito com uma facilidade tremenda da forma que você quiser operar. Então, aqui embaixo no link, clica no link aí, conhece a Food e tem desconto especial. Vai lá, fala, conheci o Edu Nani, o cara do chapéu, aquele rapaz lindo dos olhos verdes que nos apresentou. E o Luffy, o meu editor tá assim, ó, o meu produtor tá assim, ó, não, lindo não. Aí você tá pegando pesado. Tem que moderar isso aí, pai. Eu vou pedir pra cortar depois. Então clica lá, conhece, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E qualquer coisa pode me mandar no Instagram lá que a gente responde, tá bom? Mentir, certo? inclusive, é pecado, tá? Tá na Bíblia. Tá mentindo aí. E o outro patrocinador é a Sulfisa e a Cardápio Web, que eu vou deixar o Cadu falar. Deixa o Rosto falar, né? Senão, enquanto eu molho as palavras. Aqui, ó, o Mago do iFood. Não é porque o nome dele é Mago do iFood que a gente vai falar só de iFood aqui. A gente vai falar de muita coisa. Até porque o cara... 4 marcas com 300 mil operações. Muitas operações. Então, a gente vai falar muito de crescimento, né? De muita coisa assim. E você precisa de parceiros para te ajudar nesse crescimento, né? Ferramentas, coisas que vão te ajudar nessa sua trajetória, certo? Então, a Cardápio Web, no que ela te ajuda? Ela é uma ferramenta de venda, né? Sim. A Cardápio Web é uma ferramenta de venda para você conseguir fazer as suas vendas diretas, os seus clientes ali que caem no WhatsApp e você não precisar gastar com atendimento, né? O robozinho já ajuda bastante. Integra com tudo que é coisa, consegue integrar com o iFood, entrega inclusive com a Food Delivery, para quem faz o marketing aí, né? Pro seu marketing, se é você mesmo, se você tem uma agência, um gestor. Tem dados que nenhuma outra plataforma fornece, né? Inclusive, é uma das únicas que vincula só para os técnicos com o catálogo do Facebook, né? A única, na verdade, que eu vi que vinculou o catálogo do Facebook. Enfim, tem muita funcionalidade lá para você conseguir crescer muito, certo? Outra é a Sulfisa, né? A Sulfisa, vamos lá, você tá crescendo, você começa a sonhar com os equipamentos, né? Aquela coisa que você sempre quis ter, né? Sim. Quem nunca... Acho que universal, né? Todo mundo foi numa loja, ouviu um anúncio, alguma coisa na internet. Nossa, eu quero tanto essa fritadeira, essa chapa de 10 metros de comprimento. Essa coisa maravilhosa, né? Mas você não pode ser vencido pela sua ansiedade. E é isso que a Sulfisa faz, né? Você não vai chegar lá querendo... Você tá com dinheiro no bolso para comprar uma chapa de 10 metros, mas a Sulfisa vai analisar. Você precisa? Você realmente precisa disso agora? Então a Sulfisa vai analisar a sua operação, vai analisar o seu caixa, vai analisar tudo, ver se você realmente precisa daquilo e vai te direcionar, né? Ela não quer só chegar e vender, deixa lá, Deus dará, você não quer dinheiro no seu bolso. Ela quer o seu crescimento de verdade, o melhor pra você, certo? Então, como que é o nome? Que eu já esqueci o nome de quem? Do rapaz da Sulfisa lá? Claudinei. É o meu gerente de vendas. Ele já falou pra não falar o nome dele, mas... A gente continua falando. E a gente continua falando, porque é ele que vai até se você quiser desconto, é com ele que tu vai ter que falar. Então você já vai direto na fonte. Os vendedores todos são muito... Canal, Qualidade é assim. Procura o Claudio. Ele fez evento agora em setembro.
E, nossa, agora em setembro, né? Nós estamos em maio, abril, março, sei lá. Agora em setembro. Faz um Já tempo tá já. acabando o ano já. Mas no evento ele falou pra gente, ele falou, pô, direciona lá, porque... Eu falei, não, pode deixar. Fique em paz, Claudinei, fique em paz, fique em paz. Não, é pro Claudinei, é o gerente de vendas, meu amigo, meu parceiro e projetista top, viu? Ele foi lá e desenhou minha cozinha, tem umas ideias assim, fenomenal. E eu ia gastar muito dinheiro com o que eu queria fazer, ainda não comecei a fazer, ele falou, amigo, você vai economizar muito se você fizer isso, mudar, colocar um pastrô lá. Mano, eu vou economizar demais. Claudinei é o cara certo. Eu achei interessante isso, que é uma venda consultiva, né? Ela vai, em vez de buscar realmente a venda a qualquer custo, ele vai entender e adequar, porque realmente tem muita gente, às vezes, que nem sabe o que compra, né? Falou de chapa, uai, qual a polegada da chapa? Qual o tamanho da chapa? E o Cadu usa muito exemplo da chapa, sabe por quê? Porque eu tenho uma chapa de 1,20 m e eu queria pôr uma de 1,5 m agora. E aí o Claudinei olhou assim, peguei. Eu falei, não, porque não tá dando conta da demanda aqui. Eu falei, amigo, vamos fazer o seguinte, coloca uma chapa menor. Eu falei, você tá maluco, né, mano? Coloca uma chapa menor, e eu tenho a chapa menor, que eu fui aumentando. Ele falou, pega aquela chapa sua que tá guardada menor, coloca ela aqui e coloca outro conservador. Ou seja, por quê? Porque a gente tá até falando disso agora há pouco, meu pico de venda é 40 minutos, 1 hora. Então eu me preparo pra isso sem ter que repor nada. Sim. Com dois conservadores. Eu duplico a minha capacidade de produção com 2 conservadores. Sim. E eu não tinha pensado nisso. E é interessante isso, né? Porque às vezes tava na tua frente, talvez mas outra pessoa falou, oh, olha isso aqui. Aqui, presta atenção, não. Aqui, você tem espaço ainda, coloca um em cima do outro. É verdade. É um lugar que os vendedores são consultivos, né? Venda consultiva, como você falou, e eles entendem, né? São tudo que entende no negócio. Não é aqueles vendedores que você contratou, e agora esse dele. Eu falo do Claudinei porque... Eu falo do Claudinei porque o Claudinei foi na minha loja, o Claudinei... Mas todos os vendedores são top mesmo. Eu comprei na Sufisa a primeira vez com um vendedor, que ele já não tá mais lá, por isso que eu não falo o nome dele. E aí, nos meus eventos, sempre a Sufisa manda um outro consultor. Só pra não ficar falando o nome de um, de outro. É com o Claudinei que é melhor pra tu. Vamos lá. O Mago. Vou começar a chamar. O Mago. O episódio vai ser O Mago. Conta como é que começou essa história aí, como é que foi o primeiro delivery, até chegar aí o Mago do iFood. Pode ir sem poupar detalhes. Fechou. É muito importante falar pra você, até pra você saber. Primeiro eu me tornei, eu trabalhei com gestão pra restaurantes depois que eu abri meu delivery, entendeu? Não foi o contrário. Geralmente, o processo é meio que tipo inverso, né? Eu abro o delivery, começo a mexer, e aí depois eu vou lá e começo a falar sobre. É o dele. Não. Eu vou arrumar polêmica. Polêmica. Geralmente o cara tem um delivery, aí ele começa a vender mentoria, vê que mentoria dá mais dinheiro, larga o delivery e vai pela mentoria. É a realidade. Eu tava no mercado de mentoria, né, de gestão, então, tipo assim, a gente já... Ele tá fazendo assim bacana pra cortar. Falei. Aí não pode, tem que deixar, tem que deixar. É verdade. Então, assim, eu comecei primeiro cuidando de operações, né? Então, a minha base sempre foi analítica, né? Tenho formação de gestão financeira, gestão comercial, eu tenho noções sobre isso. E aí eu fui para esse mercado, nem você também, trabalha com marketing, né? Nem até meu sócio ali que apresentei para você. A gente começou... Felipe Vinícius. Felipe era quando ele morava aqui na Itaberaba, aqui perto da gente. Aí ele mudou pra Alphaville, agora virou Vinícius. Entendeu? Tadinho, já falei, ó, Vinícius, a gente permuta por comida. Então, assim, a base era bem difícil. Então, assim, a gente era de tudo, a gente dava junto na época, até no NB, então a gente se juntou pra atuar junto, trabalhar junto, né? E aí, nesse cenário, a gente começou a trabalhar pra... Peraí, aberto, o né? Vinícius / Felipe saiu da freguesia do Oque onde a gente tá, foi pra Brasília e voltou pra Alphaville? Agora fez sentido. Agora fez sentido. Não, e assim, eu falo, ele vitória toda do Felipe. Felipe, né? O Felipe. Porque agora é o Vinícius. Só porque não tem o Felipe batalhou muito pra chegar a Vinícius. Exatamente. Ó, o nome é Vinícius mesmo, Vinícius Almeida, viu, pessoal? Pra quem não entendeu, porque eu chamei de Felipe, não sei porquê, e agora ele virou Felipe / Vinícius. Pronto. Não, e a gente se conheceu na época que, assim, era que nem a gente fala, era feiura e fome, né? O negócio era difícil. A fome passou, né? Assim, a gente melhorou um pouquinho, se pegar uma foto, né, um tempo, né, pelo menos, eu era seco, assim, ó, chupado mesmo, porque
Tinha fome, né? Aí agora o Tenense tá mais cheinho um pouquinho. Tá gordinho, né? Tá, Isso. deu tentando Aí, então, diminuir. porque eu falei, só a fome passou. A Fiona continua igual. Olha lá, o minha Felipe mulher Barra ela Vinícius. vai concordar com isso aí, não. Hã? Engordar, a gente engordou. engordou, isso é verdade mesmo. Falar em sua mulher no evento do móvel, eu nunca vou esquecer disso. Show. A camiseta dela era esposa do Mago. Não. É, Muito orgulho. Ela fala. Cara, isso foi sensacional, cara. Esposa do Mago. Isso foi a melhor coisa. Eu falei pra minha mulher pra ela usar uma dessa, mas não gostou muito dela. Não gostou, não? Não, Minha mulher é parceiraça Eu demais. nem falei isso pra minha mulher. Minha mulher vai ficar brigando comigo. Você nem falou isso pra mim, não, bicho. Eu nem falei Não, isso. e aí é recíproco, né? Porque, tipo assim, ela tem o business dela também, que ela é dentista e tudo mais. Então, assim, ela tem um negócio muito bem sucedido, mas ela vai cair pra dentro junto comigo, né? É da hora. Mas vamos voltar ao ponto aqui, inclusive, né? Obrigado, amor, te amo, tudo aí, né? Vou deixar aqui o registro. Voltando lá, né? No início do projeto. Então a gente atuava junto, mexia com marketing, né? A parte de tráfego, e a gente começou a trabalhar com várias operações. É um mercado que a gente acaba vendo, né? Que acontece muito. Você viu? Pega um ali, pega outro ali. Aí a gente começou, aí o Vinícius, ele tinha uma permuta, né? Que é a permuta da marmita. E aí era fácil, ele chamou muita atenção, porque era mais fácil trabalhar com permuta da marmita, né? Por exemplo, lidando com ele aqui, do que com as outras operações. Então a gente começou a trabalhar com restaurante, né? E aí começou a escalar, só que aí, por exemplo, teve a época da pandemia. Então a pandemia, ela dificultou muito o mercado de restaurantes, né? Então você tinha ali uma dificuldade financeira mesmo, porque aí tinha um tráfego. O tráfego você pega, investe no tráfego e no cara, no gestor e na verba, né? Então o pessoal tava difícil, aí a gente sempre ficava batendo, cara, putz, vou ter que, de alguma forma, reduzir o nosso preço. Aí a gente tentava reduzir o preço do serviço, né, pra tentar encaixar, só que também a conta não fechava. E aí, velho, a gente precisa tentar achar caminhos e mecanismos de oferecer mais, né, e sempre ficava na minha cabeça isso, o Vinícius sempre foi muito tráfego mesmo, digital, e eu ficava naquela, tipo, poxa, não, peraí, eu preciso arrumar um jeito de resolver isso, eu sempre dormia com esse problema. E aí eu comecei a, cara, pegar algumas informações que eu já tinha trabalhado em operações com, né, internas, com gestão, restaurante, falei, cara, se eu começasse a mexer em algumas coisas como o iFood, né, então o iFood foi muito teste pra mim, tipo, eu peguei o iFood, abri o iFood, começava, analisei muito, tipo, estudei bastante algumas coisas, comecei a validar, tentativa e erro no início sim, né, ofereci até um serviço de consultoria, até pra gente ofereceu gratuitamente mesmo, um trabalho com base no que eu tinha analisado para poder trazer. Tive muita assertividade no início e fui aperfeiçoando, porque tem algumas coisas que você vai testando no início, não te dá um resultado e você vai melhorando. Uhum. E aí foi uma virada de chave pra gente, como projeto, né? Porque isso também escalou o projeto de tráfego, tal qual, tipo assim, hoje o Vinícius aí, pô, tem uma relevância incrível, o cara tá no mercado. O cara é Alphaville, amigão. Pô, morreu Alphaville. Tá bem relacionado. Ele continua morando no Gama, cara. Ele saiu do Gama. A gente conheceu lá, eu tô no Gama ainda. Eu tô na freguesia do homem, pelo amor de Deus. ZN. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu falo, né? Porque essa história, a gente se conecta muito lá no início, né? E aí eu gosto de falar sobre as pessoas que passaram na minha trajetória, porque eu não me tornei o cara que eu sou só porque eu fui sozinho. O cara falou, não, a gente tem pessoas que passam no caminho e a gente sempre teve isso muito de crescer, né? Mentalidade e tudo mais. E aí a gente começou a escalar bastante nesse mercado do restaurante, né? Eu falei, cara, tava funcionando. Então a gente começou a focar mesmo nisso. Então eu tomei a frente desse processo de gestão para restaurantes mesmo. O Vinícius sempre tomou a frente dos processos de tráfego. A gente tinha parcerias, tinha outras empresas que a gente prestava serviço. Enfim, a gente escalou bastante. Só que chegou um momento que a gente percebeu, e sempre foi uma conversa muito aberta dentro da gente, eram 3 sócios ao todo, né? Tem o Léo também, parceiro nosso aí, né? Que o Léo, ele já era outro tipo de investimento, né? Era um investimento ali, no mercado ali de agiotagem, né? Os negócios... Investimento. Os investimentos diferentes, né? Ele bate? Ele mata ou só bate? Mata ou só bate? Mata ou só bate? É Bodocó, né, bicho? Bodocó. O que é Bodocó? É onde ele mora, nascido em Bodocó, interior. Aí ele veio ele também a gente se encontrou. Do Bodocó ele veio. De onde é que é isso mesmo? Pernambuco, né? Então eram 3 sócios. Aí a gente tinha muita abertura. Aí, tipo assim, a gente cresceu e sempre tinha abertura. Cara, se a gente chegar e crescer, a gente perceber que a gente pode estar impedindo o crescimento um do outro, a gente não vai atrapalhar, não. A gente vai continuar como parceiro, mas a gente vai lá e escala. Então teve uma época que o Vinícius começou até a época de lançamentos, eu vi que dava muito certo. E aí eu falei, velho, isso aqui vai dar certo pra ele, eu também preciso fazer o meu. Aí eu foquei muito nesse processo de gestão mesmo, de trabalhar o iFood e comecei a escalar. E aí eu comecei nos clientes da nossa base, depois comecei a oferecer para clientes fora. E aí quando eu fiz oferecendo esse serviço de gestão, eu comecei a modelar mesmo um projeto de gestão.
Porque, por exemplo, sem um tráfego, eu tinha que fazer dar certo com a gestão. Então, eu modelei esse projeto, que aí eu criei o meu método, que chama Método Magos, que quando eu coloquei em página, assim, deu mais de 32 páginas, assim, escritas, assim, de processo e tudo mais, né? Só de processo pra assinar. Processo, assim, escrito e tudo mais, e não tinha GPT, né? Não era aqui, ó, na mão, né? Na unha. Então, eu sempre fui muito assim, tipo, eu criei processos para entender como o iFood funciona. Então, por que eu garanto, eu tenho uma visão muito maior em questão de delivery, não só iFood? É porque eu vim do processo anterior, né, mexendo já com tráfego, nem você comentou a questão do próprio cardápio web, que são ferramentas que auxiliam na parte do delivery próprio, né? Então, eu vim desse mercado para adequar para o iFood. Então, o iFood para mim sempre foi uma ferramenta de captação. Então, eu tinha que fazer o quê? Não o cara só ficar no iFood, eu tinha que fazer o cara crescer pelo iFood e a gente escalar a operação dele como um todo. Aí vem vários problemas, assim, até como a gente citou aqui, de às vezes a pessoa tem problema com erro de operação, vai atrasar pedido, vai cancelar pedido. Então a gente fazia o quê? O iFood ser um trampolim. Então a gente fazia o quê? Na época da pandemia, que foi aquele boom do delivery, deu muito certo. Porque, tipo assim, o iFood, ele já investia no marketing para escala, né, da própria base dele. Se você colocar a sua loja para vender pedra, dependendo se a pedra tivesse polida ali, bonitinha, você vendia. Então, um negócio que, tipo assim, tinha uma demanda exorbitante pelo delivery. Então, naquele mercado deu muito certo. Então, deu aquele boom, Tinha, né? Deu um boom. Só que aí, o que aconteceu? Dentro de uma linha que, conforme o ciclo vai passando, aí foi sendo necessário esse aperfeiçoamento. E aí, o Gabriel, que fazia a gestão por conta própria, falou, cara, eu preciso escalar isso como empresa. Então, eu comecei a desenhar mais processos e começar a montar um time. Hoje já são mais 9 gestores que estão na nossa operação, né? Mais de 1.000 operações que a gente já analisou, gerenciou, enfim, tem clientes que estão comigo praticamente desde o início do projeto, né? Muita coisa mudou de lá para cá, né? Mas dentro dessa linha foi aí essa base mesmo, base de estudo, projeto. E aí depois foi que eu desenvolvi o delivery. Foi aí onde a gente chega no delivery, né? Porque o delivery No seu próprio, né? o meu próprio, porque assim, eu tentava escalar alguns pontos, eu tinha aquela visão teórica muito, muito forte, né? E prática em questão de resultados, né? Porque você tem uma teoria, você vai lá e aplica ela, você tem um resultado, então você vê que, tipo, você está aplicando isso dentro do ecossistema de outra pessoa. Só que isso tem uma série de fatores que não são controláveis. Porque, por exemplo, eu posso construir o melhor projeto de delivery, tráfego, cardápio, enfim, e essa pessoa lá começar a pessoa que operacionalizava o iFood começa, por exemplo, não entregar com qualidade, esquece de despachar o pedido na hora correta, cancela. E esses entraves, antes eu falo assim, 3 anos atrás, o iFood até passava. Então, por exemplo, se você cancelasse pedido antes, atrasasse, o iFood ia continuar te mandando pedido. Você vai até de lembrar disso, que será muito mais tranquilo. Só que isso começou a ficar, de certa forma, um pouco mais restrito. Então, quando eu percebi isso acontecendo, né, isso, cara, mais ou menos mais de 2 anos atrás, né, vai fazer 3 anos agora, falei, cara, isso daí tem alguma coisa aí que eu preciso agora estar dentro para poder entender mais, entendeu? Aí eu conectei né? eu conectei com um dos meus clientes, né, o Marcos, né, um parceiraço, meu irmão, a gente abriu uma operação dele de açaí, né? Então a gente entrou junto no projeto, trouxe ele para perto da minha base, que é o Gama lá, e a gente decidiu abrir essa operação junto. Aí a gente começou a escalar isso. E aí começou nisso, a gente começou a validar várias questões, né? Deu muito certo no início, isso é um processo que foi muito bom pra gente. O açaí tem seus desafios, e essa foi uma das primeiras bases, né? Que a gente começou. E aí, quando eu comecei a trabalhar alguns processos dentro do açaí, eu percebi que o desafio do açaí, cara, é porque, por exemplo, lá em Brasília tem um ciclo que ele é muito longo de chuvas, né? Então, tipo assim, tem um período que chega do final do ano, que vai até mais ou menos março, que é chuva e frio constante, vamos dizer assim. Então, meio que você tem que fazer dinheiro de, sei lá, final de março até outubro, e que sustente todo esse ciclo, mantendo funcionário, mantendo, enfim, aluguel. Então se torna uma operação muito desafiadora. Então eu entrei numa operação muito desafiadora já logo de início. Falei, caraca, velho, bem complexo em alguns pontos, né? E aí isso me deu vários pontos de entender otimização de processos, otimização de time, produtividade, entendeu? Alguns pontos, porque, por exemplo, no dia, um ponto bem prático, no dia que tá chovendo, se você tem uma linha de motoboy já contratada, se chover, vai cair essa demanda. E é muito complexo isso. E motoboy, você sabe, se ele tá rolando contigo hoje, tá tendo entrega, se um dia deu ruim, 2 dias deu ruim, o cara já vai querer pular. Então isso aí foi muito complexo pra mim no início. Porque, por exemplo, no mesmo dia que o sol abre, que Brasília é muito assim, tá? No mesmo dia que acordou chovendo, abre o sol e de noite vai chover de novo. É assim lá.
É meio loucura. Quando não for ao contrário. Quando não for ao contrário. Pessoa- Aí, por exemplo, você tá adequado pra poder, chamar, tá chovendo, não vou chamar motoboy não, de repente abre o sol, estoura de pedido. Então foram vários processos que foram tendo que ser construídos, e aí esses processos validados lá dentro, né, porque tipo assim, eu entendi que antes eu tinha 4 pessoas pra rodar a operação, hoje já rodo com 2, entendeu, lá dentro. Então, tipo assim, eu tinha uma otimização, não tinha uma otimização boa da área, né, não utilizava antes muito o motoboy. Aí tem processo hoje que eu faço também, tem 2, às vezes tem 3 motoboys lá, porque a área do Gama, ela é muito pequena, né? Então, tipo assim, são 3 km só, literalmente, ela pega todo o Gama, assim, ó. Então, é muito otimizado, né? É diferente daqui, porque aqui, tipo, é tudo grudado, entendeu? Lá não, é, tipo, tudo otimizadinho, assim. Aí você vai ali dentro, trabalha ali dentro com 2, 3 motoboys, e se der rua roxa, você chama um outro motoboy food que dá certo, porque diferente lá, eu consigo botar o cara, às vezes, pra sair com 3 entregas, porque é uma do lado da outra, às vezes, entendeu? Então, esse é um ponto. E aí, eu fui entendendo esses pontos. Aí eu falei, cara, se tá funcionando aqui, eu vou conseguir fazer isso também dar certo. Então, eu dei um salto, né? Eu acredito nisso, né? Nos números dizem e tudo mais. Quando eu lancei a operação, eu dei um salto financeiro na minha operação, de gestão, porque eu comecei a trabalhar mais essa visão dentro dos clientes também, entendeu? Então, eu começava a vir pros clientes, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? A gente começou a resolver problemas que antes estavam meio que ocultos. E aí eu comecei a puxar isso. E aí, conforme eu fui puxando isso, aí sim essa assertividade começou a ficar maior. Aí aí começou a crescer meu nome, o pessoal foi indicando serviço e tudo mais. E aquilo. Aí tudo vai crescendo, né? Querendo ou não, você vai escalando. Aí foi que, uma vez que eu abri e vi que o negócio tava estourando, aí eu comecei a abrir loja, marcas, né? Hoje eu tenho a marca, né? Meu parceiro Marcos, aí é uma coisa que a gente já conversou várias vezes. Tinha Puro Cerrado, aí eu abri uma marca secundária chamada Açaí do Mago. A gente modelou o quê? Né? Ele tinha um produto, eu criei um produto diferente, porque a marca já era fechada, né? Então a gente criou um produto diferente, com base diferente, com sabores diferentes, e eu lancei essa marca, e ela tá aí hoje, né? Tem Açaí do Mago, 2 operações, 2 lojas rodando, entendeu? Aí, eu quero ser o dono de açaí, marca de açaí? Não, pô, não é isso. Tipo, eu só tenho uma marca que tá validada e tá funcionando aí, beleza, entendeu? Eu não quero, aí eu... Mas se quiser expandir também... Não, quiser expandir, tá pronto. Tá pronto, entendeu? É. Aí, entrei na sociedade também da esfirra, entrei na esfirra, entendi mais sobre o mercado de esfirra e tudo mais, que tem suas dificuldades também, na região centro-oeste e tudo mais, percebi muito isso. Aí, tive a oportunidade também de entrar no mercado de hamburgueria, entrei ano passado, inclusive, escalei uma operação, mais de 1,2 milhão ali, em 5 meses, né? Entrei, o pessoal achou, você é hamburgueiro. Não, eu não sou hamburgueiro. Só peguei, ajustei processos que eu acredito, validei, entendi mais. E o lance da hamburgueria tem algo interessante, né? Que você não escalou no iFood. Não foi no iFood. E por quê? Você tava me explicando. Não, é porque assim, tipo assim, a gente entrou numa operação que o sócio, né? O dono da marca, ele tinha feito um trabalho bem bacana de marketing, eu reconheço bastante, o Davi fez um trabalho muito bacana. E aí a gente fez um trabalho junto, né? A gente sempre teve uma parceria. Desde a primeira operação dele, a gente trabalhava junto. E aí, nesse cenário, a gente escalou, o cara escalou muito e tal, tem um business legal. E aí eu tava sempre junto com ele nesse processo. E aí aconteceu que ele queria expandir, né? Eu falei, então bora, vou te ajudar nessa expansão, né? Tenho o meu business aqui, tudo mais. Eu falei, vou te ajudar nessa expansão. Aí a gente entrou com o processo, entrei com o time também, que eu tenho meu time próprio, por exemplo, eu falo, minha mãe tá comigo, né? Meu irmão trabalha comigo também. Então, minha base hoje de trabalho, minha família, eu consegui estruturar para trabalhar junto comigo hoje tranquilamente. Fora o meu time, né? Que eu também tenho equipe e tudo mais. Aí a gente decidiu lançar essa operação, né? Caiu para dentro, meximos. Fez um lançamento muito bacana, faturou muito, né? E deu super certo. Só que aí, o que não acontece? Esse projeto, ele tinha data limitada, né? Embora algumas pessoas acharam que, o Gabriel agora vai se tornar hambúrguer, enfim, não sei o quê. Eu falei, não. Não, rolou isso até, né? O pessoal lá, porque tipo assim, querendo ou não, o Brasil é muito, muito fechado, né, o mercado. Aí as pessoas, de certa forma, acharam, não, ele entrou nessa operação, vai pegar a informação minha aqui e vai passar pra cá e não sei o quê. Eu falei, esse povo tá viajando, irmão. Eu já tenho operação tem mó tempão, e quem me contratava de açaí, quer dizer que é a mesma coisa, né? Eu pegava hamburgueria. Não, você sabe quando eu passei por isso? Eu descobri depois, né? Mas, tipo, ia muita gente lá no meu restaurante e sentava lá, começando a trocar ideia com o meu motoca. Tá precisando de motoca? O cara nem moto tinha, mas ele era dono de restaurantes em volta. Eu falei, amigo, quando você quiser vir, é só você falar aqui, ó. Eu deixo avisado e tu entra lá. Acabou. Sim.
tem problema nenhum, amigão. Sim, sim. E aí a gente começou a tirar. Agora eu tenho bastante foto de gente que vai lá. Amigo, minha operação já fala, ela não é a mais linda do mundo. Sim. Porque é um prédio velho. Eu sofri muito, eu fiquei endividado. Então eu tenho que. Cada reforminha que você faz ali, eu fui trocar o piso. O piso. Troquei o piso do salão, onde era o salão, que agora não vai ser mais. Detalhe, troquei o piso tem 2 anos e agora eu vou quebrar de novo. Mas fui trocar o piso e refazer a calçada que tava cheia de buraco, 32 mil. Um negocinho simples. 32 conto. Então nada é barato, nada entendeu? é barato, nada é Foi barato. final de semana pintando a calçada. E detalhe ainda, verdade, bem lembrado. Eu não paguei pra pintar a calçada, quem pintou foi nós. Então, mas meu amigo, tem que fazer, tem que fazer, né? Na obra lá também, da loja que a gente abriu em Guará lá, foi assim também, cair pra dentro, fazer a obra. Só que existia esse burburinho, entendeu? Porque, não tipo falta assim... filho pra fazer obra também. Hã? Não falta filho pra fazer obra. Exatamente, eu não tinha mais gente não, depois tem que fazer uns filhos aí. Mas eu não entrei nesse mercado ainda não, depois eu vou entrar nesse mercado aí. Aí, o que acontece? Antes mesmo de abrir essa operação, já tinha escalado muitos deliveries de hamburguerias lá em Brasília. Tipo, realmente vários. Grande parte mesmo das operações, tem cases mesmo de operações de nome lá em Brasília que a gente cresceu mais de 100 mil reais de faturamento. Entendeu? Real, assim, você pega o cara fatura em cima de 100 mil. Tem operação que faturava 100 e poucos mil, que foi para 200 mil. Operação de 200 que foi para 300. E operação de 200 e pouco chegou a quase 400 mil. Teve operações assim, entendeu? E era desse nicho. E aí, quando eu decidi entrar nesse projeto, que eu tinha uma visão. Embora as pessoas achem, eu quero ganhar dinheiro com hambúrguer. Não. É porque eu já estava escalando movimentos como eu estou fazendo hoje. De querer cada vez mais entregar mais. Eu estou expandindo em regiões, né? Estou indo para outros estados. Então, eu entrei nesse projeto, validei vários pontos, auxiliei. Né? O cara pediu minha ajuda pra gente poder escalar. A gente escalou, fez, deu certo. A operação tá rodando super lá. Só que foi um tempo definido, entendeu? Peguei, saí do projeto, né? Validei os pontos que eu tinha que validar, a operação deu lucro também, bastante, né? Mais de 250 mil de lucro ali que rolou. Então a gente pegou, validei, botei dinheiro no bolso e segui, entendeu? Porque eu já dava mentoria para outras pessoas, já tô dentro de operações. Aí quando aconteceu essa história, eu falei, velho, peraí que não é assim. Você tem que entender que o mercado que a gente tá, eu não preciso hoje ficar produzindo para mim. Eu vou usar o que você falou. Realmente vender mentoria dá muito mais dinheiro do que vender açaí, do que vender pizza, do que vender hambúrguer. Você sabe quem fala isso? Entendeu? Eu gosto muito, o Magno. Eu sou fã pra caralho do Magno, Sim. eu gosto muito do Magno. E o Magno fala, você pergunta pra mim por que eu não tô... Por que eu fechei? Porque o Magno já abriu uma parte de loja, ele é muito bom com essa gestão de números, então ele já abriu uma porrada de loja. Aí o próprio Magno fala o seguinte, fala assim, eu não vou mentir, hoje eu vender mentoria e vender o treinamento dá muito mais dinheiro pra operação, então, eu já me fudi muito na operação. Então por que hoje eu vou precisar fazer isso? Não vou fazer. Sim. E ele é simples, honesto e transparente. Agora, tem um monte de gente que não fala isso. Não. E assim, eu vou te falar, eu também quando abri o açaí, eu estourava muito mais. Filho. Eu já cheguei a ter mais de 500 avaliações nota 5, já fui nota 5. No início, eu trabalhava muito dentro da operação. Fiz vários testes, então tipo assim, eu tenho esses cases todos guardados. Aí se a pessoa falar, não dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu tenho tudo isso. E antes pra mim eu queria ter volume. Então tipo assim, cara, já tipo assim, lá no início, nos primeiros 4 meses da operação, a gente já chegou a superar mais de 1.000 pedidos dentro da operação de açaí. Foi muito bacana. Só que chegou um momento que eu falei, velho, se eu botar essa mesma energia que eu tô fazendo aqui, nesses meus business aqui, vão rodar muito mais. Se eu usar o que eu tenho de conhecimento pra cá, daqui pra cá, eu vou ter muito mais retorno financeiro, vou ajudar mais pessoas também, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu falo do açaí é que tem muita gente que começa pelo açaí, né? Eu vou abrir uma coisa, vou botar no açaí. Beleza, bota dentro de casa, tudo tranquilo. Uhum. Mas tem gente que já chegou, tirou um dinheiro, pegou um dinheiro emprestado e montou um açaí. Se essas pessoas tivessem chegado em mim e falado, se eu tivesse conhecido elas antes, eu teria falado para não abrir. Teria que realmente vão falir esse negócio por causa que é um mercado difícil, de um produto só, que é muito difícil. Então eu entendi que, cara, eu preciso ajudar mais pessoas também, eu tenho que ser maior, eu tenho que acelerar. Não à toa, ao longo desses últimos meses, eu reduzi muito a minha demanda de pedidos lá na açaí. Demais, porque eu trabalhei essa otimização. Antes eu tinha um volume muito grande de pedido, eu tinha que ter 3, 4 pessoas ali, porque eu trabalho não trabalho com máquina, eu trabalho com açaí em caixa e montado, né? O cliente escolhe lá, se eu já tenho previamente montado, eu monto lá o copo e tudo mais certinho. Então eu criei processo, inclusive, para acelerar isso, só que chega um momento que você não consegue escalar isso mais. Aí eu falei, velho, não tem como, eu vou ter que encher de gente aqui, ou eu vou ter que mudar o produto, a abordagem, eu cheguei no limite. E isso é tudo, todo seu é montado? Meus açaí são montados. Todos, o cara pode escolher? Aí não, eu criei outros produtos. Aí eu criei produto tipo assim, o cliente já pede o açaí com os complementos. Isso foi uma saída que eu achei. Que eu já dei, em vez de eu ficar montando o açaí que dá, eu cronometrava a montagem de açaí. Eu falei, então em vez de eu ficar colocando
o açaí em camadas, eu só deixo já o pote, o cara só compra o pote e os complementos. Aí eu lancei esse produto no Açaí do Mago, validei, funcionou super bem. E aí o que acontece? Em dias de ações promocionais, eu foco nesse produto. Só que ficou em segundo plano para mim. Porque, por exemplo, eu validei isso. No dia que eu quiser pegar e falar assim, ó, quero escalar isso aqui com força mesmo, vou colocar isso como vontade, é só eu revisitar todos os planos dos projetos que eu já fiz antes e votar. Só que hoje, cara, eu coloquei como projeto secundário porque oficialmente ele tá lá, existe, tem a função social, que é importante, tem pessoas que vivem daquilo dali, né? Eu já pensei em fechar mesmo, assim, porque dá um lucro, mas não é aquele lucro em relação ao business O que a gente mercado faz digital hoje, dá muito entendeu? mais dinheiro. Aí, tipo escala, assim, né, aí eu do pensei mercado. esses dias atrás, pensando aqui, falei com a minha mulher, falei, cara, tô pensando em fechar. Aí ia ver aquele apelo, né? Pô, mas e as pessoas que trabalham lá, entendeu? Como é que elas vão ficar? Tem a minha equipe, tem um time, tá ali, as pessoas dependem, tem um motoboy, tem os funcionários. Eu falei, não, vou fechar não, deixa, entendeu? Então aí foi um ponto, né? Eu acredito que a gente faz uma função social quando a gente tá trabalhando. Pô, você falou 20 motoboys? Pô. Eu falo uma coisa Entendeu? que quem me conhece já do começo, eu Muita sempre abri família. minhas lives falando assim, falo assim, cara, a coisa que eu mais tenho orgulho hoje é que 50 pessoas, eu cheguei a ter 50 funcionários entre motoboy que 50 pessoas vivem de algo que eu criei. Quem criou isso aqui foi eu. Quem começou esse projeto foi eu. E hoje 50 famílias vivem de algo que eu criei. Eu tinha orgulho tenho orgulho do caralho disso. Não tem Então- como você deixar de ter orgulho disso. E aí, tipo, eu entendi essa dinâmica. Por quê? Eu tive meu business de ajudar pessoas através do meu conhecimento com gestão. Aí eu abri um negócio de açaí, consegui escalar ele, e isso voltou pra cá, porque eu aprendi mais sobre vários processos difíceis, né? Que eu falo que falar de açaí é fácil, não é fácil açaí. Tem um parceiro meu, Igor, lá de Goiânia, que o cara é absurdo. Ele é mais de 6 mil pedidos ali. O cara tem açaí 24 horas. Ele, amigo, eu tiro o chapéu, se tivesse com o chapéu, eu tirava o chapéu aqui 3 vezes pra ele. Mas ele criou um processo incrível. Dá pra você Se você tirar quiser uns ver, vai lá. 15 chapéu pra ele. Procurar o cara é incrível. Eu cito o nome dele aqui porque ele é incrível o que ele faz, né? Mas, por exemplo, pra mim, não faz. Eu teria que. Se eu fosse tentar modelar o que ele faz, eu teria que mudar todo o meu produto. Todo o meu produto, toda a estrutura, todo o projeto. Eu falei, não, então deixa. Não vou, tipo assim, não faz sentido pra mim. Cada um tem o seu negócio. Você sabe que, não querendo mudar o seu produto, Uhum. nada disso, mas uma coisa que eu aprendi com o Jantos, que é um aluno meu. O Jantos, inclusive, gravou um módulo. Na época, eu sugeri ele fazer esse tipo de análise, e aí ele aprofundou e melhorou. Sim. O que a gente faz? Um monte seu açaí, monte sua massa, tudo que é monte, vai vender mais em qualquer lugar. Por quê? Porque você coloca o cliente no auge da experiência. Sim. Só que isso não é escalável. Porque, cara, é muito ruim, muito difícil. Sim. Então, o que a gente fez? A gente fez um levantamento de 3 meses. E quais foram as... Vamos supor, no açaí, o cara tem açaí, creme de ninho. Aí vai, tipo, toppings, né? Que chama toppings. Toppings, né? Eu não Toppings, sei falar, tá lá. eu não sei falar inglês. Pra mim, é os complementos. Ali Escolhe- sabe. o Felipe, o Felipe Barra sabe. Strawberry. Não sei falar. Aí, o que aconteceu? A gente pegava os 3 que mais vendiam. Então, tipo assim, quais são as combinações que mais vende? Açaí, creme de ninho, paçoca, ninho e leite condensado. Um exemplo, tá? Bem que Essa ridículo. combinação saiu bastante. Essa combinação é a que mais sai. Sim. Então a gente pegou um copo e criou a combinação. A combinação do Eduardo. Tipo, o açaí do Eduardo. Aí era exatamente essa combinação. Depois a gente melhorou isso. Como Sim. que a gente melhorou? Ao invés de colocar só os 3 acompanhamentos, 3 era fixo, os 3 primeiros eram fixo e o segundo e os 2 últimos não. Então o que fazia? Então aí o que ele fez? Aí isso foi o Jantos. Eu fui lá em Vitória da Conquista ver isso. Porque o Jantos ele fazia, mano, papo de 500 pedidos de açaí no dia. Então o que ele fez? De manhã a galera chega, qual que é a base que mais vende? Açaí, ninho e açaí, e aí vai vir o primeiro topping, o primeiro complemento. Então o cara coloca açaí, ninho, açaí, paçoca, que é o copo mais vendido, e os outros 2. Então o que ele faz? Ele já monta isso de manhã, já deixa no freezer estocado. Então o copo já fica pronto. Na hora que sai o pedido, só vai mudar os 2 últimos que o cara vai escolher. Sim. Só vai mudar os 2 últimos. Então o cara que monta só finaliza. E aí, Eduardo, se ele quiser mais, ele pode comprar qualquer coisa a mais, à parte. Sim. E aí é vendido à parte e aquilo vai estar tudo separadinho. Então o cara escolheu lá, por exemplo, leite moça e chocobol. Aí ele só finalizou o copo, 10 segundos ele finaliza o copo e o cara comprou mais, sei lá, confeito e leite ninho. Já tem o saquinho de leite ninho, só coloca no saco e fechava. Show. Eu gravei um vídeo com o Jantos na época, deve estar no meu Instagram.
Em 30 segundos tava embalado o açaí. E o cara, tipo, montou a combinação dele. Não é... Tem aquela base, porque Sim. o resto foi tudo separado. Cara, é assim que conseguiu dar volume. Show. Porque eu sempre fui muito... E aí depois eu falava isso pra massa, e aí eu comecei a falar que monte sua massa também é a mesma coisa. Sim. Monte sua massa. Ah, o que vai fazer com monte sua massa? Porque, o cara vai bacon. Imagina, o cara que tá... Eu fico imaginando o cara que tá montando. Ainda mais eu que trabalho na chapa. Ah, bacon. E eu não consigo, tipo, olhar assim, ó, o cara que é bacon, calabresa, camarão. Quando eu volto pra cá, eu pego o bacon, qual era o outro? Eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Eu fiz uma modelagem dessa e foi que eu lancei. O primeiro passo eu abri o leque, né, também. O monte, o seu, ele é muito forte mesmo. Aí eu fui criando as combinações. Então a gente tem os copos hoje já montados também, entendeu? E nesses montados o cliente também consegue adicionar. Então tem um próximo dessa estratégia. Só que o que acontece? Como eu trabalho com um açaí de uma qualidade um pouco maior, né? Eu faço questão de ter um açaí de maior qualidade. Eu percebi que, por exemplo, quando eu fazia o processo de pré-montar e deslocar ele, às vezes ele ficava cristalizado. E já perdi um pouco do princípio da coisa, entendeu? Porque o açaí cristalizado ele tem um sabor diferente. Ah, vou tirar, vou rebater, né? Enfim. Aí se eu tiver que descristalizar ele, eu teria que talvez rebater ele. Só que eu não faço processo produtivo. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte, em vez de ter uma loja de açaí onde eu produzo e vendo, eu tirei essa fase, eu já pego o açaí pronto, já recebo em distribuição, né? E aí eu recebo pronto e eu só monto. É que o Jansen, ele é a distribuição. Aí o que acontece? Aí o próximo passo seria esse. A gente até conversei com o meu sócio, mas falei, vamos montar esse trem? Só que esse é o ponto. Aí eu, tipo assim, eu já ia entrar de novo pra esse business. Aí, com certeza, se eu entrasse nesse business pra fazer isso, aí, com certeza, a gente ia escalar o negócio de uma forma totalmente diferente. Só que aí foi o ponto. Eu abri esse leque, achei as possibilidades. Foi aí que surgiu a ideia de botar só o açaí com os complementos. Aí a gente descobriu uma modalidade, por exemplo. Porque lá em Brasília o pessoal vende muito o açaí mesmo montadão mesmo, entendeu? O pessoal gosta muito de Nutella, gosta muito de fruta, entendeu? Aí assim, eu falei, cara, eu não consigo tirar a fruta aqui, porque o pessoal gosta da fruta no negócio. Aí eu fiz vários testes. Eu falei, cara, dentro da realidade aqui, eu acredito que aqui... Aí eu fui nichando, aí, por exemplo, eu testei já com 5 acompanhamentos, 4, no final 3 foi que deu certo, aí eu fechei e nichei. Então, assim, eu falei, cara, hoje eu tenho um processo que ele é bem simples, na verdade. A gente entendeu que dentro da aceleração dos processos, minimamente, a gente tem 2 camadas, né? Então, a base ela sempre vai ser o açaí. Antes eu tinha uma camada abaixo do açaí. Aí eu vi que isso estava atrapalhando. Eu falei, vou tirar a base do açaí, vou acelerar no topping, botar um pouquinho mais, entendeu? Só que a base do açaí, acontece a gente, literalmente, antes da operação começar, entrou, elas já vão montando a base. Então, a base de açaí, o copo já tem. Então, isso foi, pelo menos, esse processo a gente já conseguiu acelerar. Depois daí, eu falei, cara, eu não vou ficar mexendo mais aqui, não. Foi que nem eu falei, eu deixei de focar nisso, de ficar tentando trabalhar esses processos. Falei, não, vamos focar aqui. E aí, foi de lá pra cá todas as vezes, entendeu? Mas, eu acho que dá pra melhorar também. Dá pra melhorar muito, cara. Agora, só pra falar, aqui, não é lá não, aqui também vende muita fruta. É que eu não como fruta, então eu vou falar aquilo que eu como. É amendoim, é leite ninho, é leite condensado, é confeito, é chocobol, é o que eu como. E é diabético, né? E eu sou diabético. Sério? Você briga com o perigo mesmo, hein? Eu vivo perigosamente. Mas até voltando lá, que a gente voltou, mas foi pegar o gancho. Então eu fiz essa operação do açaí pra voltar e aprender mais sobre esse mercado. Aí eu virei sócio do projeto de esfirra, porque eu também acho esfirra um processo dificultoso. Então, assim, falei, vou entrar nesse negócio pra entender um pouco mais. Aí tudo no Centro-Oeste. Tudo ali no centro. Eu entrei nesse projeto de esfirra, a gente modelou, era só delivery, depois a gente foi e lançou a loja. Aí eu tenho uma loja que é mista, ter tanto o açaí quanto a esfirra numa loja só, né? Aí eu já quis começar a mexer mais com isso. Aí eu fui e falei, cara, vou entrar na hambúrguer. Aí eu comecei nessa operação, comecei a mexer com pizza também. Falei, eu já faço a esfirra, vou criar um novo formato de pizza. Então é só, né? Só dar um zoom aqui que dá certo. Né? Aí a gente começou a mexer. Aí quando eu entrei nesses mercados, falei, cara, como eu consigo, dentro de cada processo... Porque, por exemplo, quando eu sento na hamburgueria, aí tinha muito cliente de hamburgueria. Aí eu fiquei, cara, como que eu consigo acelerar mais, entender mais? Porque se eu não colocar em foco, eu não vou conseguir. Exato. Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer. Então eu falei, eu tenho que assumir o compromisso. Vou abrir esse trem. Aí abri o trem então você e cai entende por que 2023 eu sumi do digital, né? Sim, claro. Não tem como. Porque as perguntas falam, as pessoas falam, cara, eu fiz uma escolha de focar no meu restaurante naquele momento, que eu preciso dar foco. Sim. Entendeu? Que é a escolha que a maioria não faz, ele foca no digital porque dá mais dinheiro. Sim. Eu não, cara, o restaurante não é meu sonho, porra.
Acabou, Sim, mano. sim, sim. Era o que eu queria pra sustentar esses moleques aqui. Era o que eu E queria, você cara. fez certo, porque se você Entendeu? não tivesse focado, não estaria como hoje o Não. resultado que você tem. E tipo assim, eu devo tenho certeza que as pessoas devem olhar teu resultado e falar que você tá mentindo. Isso é óbvio. Tenho certeza. Quando eu Acho- falo esses números aqui, ele deve falar, bicho, você tá tirando esse negócio lá daquele lugar, né? Não, eu tenho DRE, tem tudo lá, a gente faz. Mas eu não tô falando pelo ego, porque assim. Só falta chamar o contador aqui a falar, é não, verdade. chama lá, chama o Gui lá, o Ó, Gui mostra lá. A gente vai gravar episódio com o meu advogado hoje. Não, é porque assim, porque aqui é um ambiente que a Harvey gente tá Specter conversando da vida e a gente tá num clima bem legal, porque aqui a gente não tá tentando se vender e se mostrar. Isso é uma Exato. parada bem legal. A gente tá falando sobre uma realidade, né? Então, eu tô trazendo aquela linha de que, tipo, as pessoas que estavam ao meu redor e não entendem o meu modus operandi, eles vão achar que eu tava querendo me tornar o cara dessas marcas, mas não sou, entendeu? Então, eu abri esses projetos, entrei nesses projetos, validei esses projetos, principalmente pra ajudar outros clientes. Porque, por exemplo, beleza, o cara já que ganhava 100 mil e foi pra 200 mil, se ele tava lá, fechou comigo, aí eu entrei nesse projeto aí da hamburgueria, ele achou, não vou fechar não, porque ele vai pegar a minha informação e vai passar. Eu falei, meu, tua informação principal ela é pública, ela tá lá no iFood, é só qualquer pessoa olhar e ver o que tá acontecendo. O que vai mudar, talvez é teu fornecedor, mas isso aí é processo interno seu, não tem acesso a isso, já não tem acesso. Mas eu falei, cara, peraí, eu não vou pegar a informação de ninguém. Isso não existe, eu não tenho informação de ninguém. Informação é sua. O que eu pego, por exemplo, dentro do processo do iFood, você tem um acesso do iFood, beleza. Eu que crio as ofertas, então as ofertas já são minhas, eu criei, certamente, eu modelei as ofertas, então, tipo assim, o que vai ter? E todo mundo sabe, hambúrguer é o quê? Pão, carne e queijo, irmão, pelo amor de Deus. O que vai mudar é o blend que você usa e quanto você paga. Então, criou um movimento, uma visão nesse sentido, e eu falei, velho, isso aqui não é o que eu tô querendo focar. E aí, o que eu quis focar e eu vim focando e aconteceu desde o ano passado, isso foi agora que aconteceu, agora, no final do ano. Que eu entrei pra dentro, falei, vou focar, aí eu tirei um pouco o meu pé da Magos, a gente vinha numa escala do ano passado todinho, até mais ou menos setembro, aí eu tirei o pé, vou focar nisso aqui, porque eu falei, velho, eu preciso acelerar, inclusive, os próximos passos, porque tem um delivery próprio crescendo forte, tem um salão que tá voltando mais forte ainda, o iFood tá investindo com o iFood Salão, não sei o que, eu preciso tá nesse mercado e colocar como foco. Então, tirei o pé, aprendi muito nesse mercado, mais do que eu já sabia, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, quando você vive a parada, você, tipo assim, pô, você vai chegar dia que, tipo assim, mano, eu tive que entrar pra dentro da cozinha lá, não fiquei lá, eu não tenho o que fazer, o funcionário vai te ter um migué, o cara vai querer brigar contigo no meio da cozinha, aí você olha assim e fala, caraca, velho, isso deve estar acontecendo na cozinha dos meus clientes lá, eu não tô... E aí, isso foi várias coisas acontecendo, eu falei, velho, então, eu já entendi, pra mim foi validado, vou focar em quem precisa. Então, por exemplo, quando eu fui lá agora em Goiânia, a gente fez um evento lá, a gente, cara, eu vou primeiro agradecer de novo o carinho do pessoal lá de Goiânia, foi incrível, mas eu entrei em uma operação que era pro cara vender 1 milhão. E eu falei pra cliente, falei, cara, isso aqui é pra vender 1 milhão? Milha Por mês. Mês. Eu já A mulher abria 8 horas da manhã, fechava 11 horas da noite, só que ela só tava posicionada no iFood como hambúrguer. E... Peraí. E assim, mas o que eu te falando, esse é o ponto. Quando eu entrei na cozinha dela, eu vi coisas que ela não viu. Aí foi que eu entendi. Eu falei, mano, é isso, cara. São coisas que, tipo assim, olha o tanto de gente que eu consigo ajudar. Então, aquele pensamento egoísta que alguns tiveram, sabe? Tipo, achar que, o Gabriel quer pegar. Irmão, isso nem existe. Vai pra lá. Se você acha, então fica aí. São vidas que eu vou conseguir impactar, que eu venho conseguindo. Eu falo, cara, se eu puder entrar em sushi, eu vou entrar. Pra eu ver como é que é aquele trem, o mercado Eu quero entrar em meio sushi assim. porque eu vou ser o meu melhor cliente. Sim, eu adoro shimeji, velho. Ele Eu falo, aprendeu velho, a ninguém comer, vende né, shimeji direito. Vamos abrir o diabo do sushi só pra passar raiva com o shimeji que eu fizer também, entendeu? Entende? Então, aí eu falei, cara, eu entrei lá nessa operação, eu vi aquilo. Por exemplo, minha cabeça eu vejo tudo diferente. Assim como na pizzaria que eu fui lá também, eu olhei assim, pum. Falei, velho, que essa linha de produção... Porque eu já visitei clientes meus de pizzaria. Antes de tudo desses ciclos, eu falei, velho, melhora esse fluxo aqui, que isso daqui vai melhorar. Coisa de o cara aumentar 18 mil de um mês pro outro em questão de fluxo da cozinha. Entendeu? Aí eu comecei a potencializar isso. Então, eu saí do mercado, tipo, vou ficar investindo em iFood, entrei mesmo dentro da operação, fiz as minhas pós-graduações, né? Vamos dizer assim, as pós-graduações são as operações que eu entrei, tô focando muito no mercado agora de multicozinhas, multilojas. Então, lá meu projeto hoje, até primeiro vamos pra vocês, o projeto da minha cozinha lá no Gama, vai se transformar em um projeto que vai vender hambúrguer, vai vender a pizza, vou trazer a esfirra, vai ter o açaí.
Vou botar possivelmente ainda a marmita, tô O famoso vendo, Dark Kitchen. né? Entendeu? Eu vou trazer tudo lá pra dentro que eu consegui conectar. A marmita vai ser o último, tá? A marmita vai ser o último, porque, bicho, vocês Marmita acordar às pra- 6 da manhã e dormir 2 horas da manhã, não vai ter como, vai ter dia, porque se um dia precisar entrar pra dentro da operação, lascou. Mas por quê? É um conceito que eu estou acreditando muito pra 2025, 2026 e daqui pra frente. Então, como é que eu vou chegar no cara, nem você, dono de restaurante, não, eu vou contratar o mago lá. Beleza. Aí eu vou falar, cara, acredito que o mercado de 2025 é o mercado de multicozinhas. Porque a gente tem metro quadrado caro, mão de obra escassa, imposto que vai subir, continua subindo, então eu tenho que aumentar a quantidade de lucro que eu tiver por operação. É isso que eu acredito e acabou. Entendeu? Ou, por exemplo, você vê movimentos acontecendo agora no Congonhas e no Girafas, como direto no Girafas. Só tem totem. Você não tem mais o funcionário ali. Então, talvez o custo de aluguel subiu, o imposto subiu, mas eles baixaram no custo de mão de obra. Então, se mantiveram. O próprio Girafas tem o Safari, enfim. Não fazendo mexer não, mas é porque são marcas que estão ali dentro. Então, eu acredito muito nisso. Já venho implementando estratégias como essa nos meus clientes já tem tempo. Só que eu falei, cara, se eu não me colocar e mostrar pra eles e puder abrir minha cozinha pra quem quiser ir lá ver, porque vai ser laboratório. Então, nem isso vai faturar 50 mil, vai faturar 100 mil no primeiro mês. Eu não tô ligando pra isso, não. É só mostrar o objetivo, tipo assim, ó. Porque eu sei que vai faturar muito mais, mas só mostrar, olha, isso aqui funciona. Isso aqui funciona. Então, olha só, você pode vir aqui, ver isso daqui, ver que tá funcionando e apresentar, pegar e modelar. Porque o caso da mulher de Goiânia, que eu falei, é um caso de uma mulher que, tipo, tem uma cozinha que dá pra ela trabalhar o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. E aí, quando eu sentei com ela pra conversar, eu vi que, tipo assim, ela não sabia dessas possibilidades. E pra mim, tipo assim, eu falei, meu irmão, eu tenho um planejamento pra tua empresa pra 12 meses aqui. Você não tem noção do que dá pra gente fazer aqui. E aí, ou seja, respostas. É que nem você falou da Sufisa lá. A pessoa às vezes vai chegar lá com aquela visão. Ó, tem um pataca aqui. Vou botar não sei quanto. O cara, não, peraí, vou colocar aqui, vamos fazer assim. Então, a mesma visão. Hoje, quando uma pessoa vem até mim, quero contratar o Marco. Porque as pessoas chegam, eu tô com dinheiro aqui, vou contratar. Falei, vou entender primeiro o teu projeto, vou saber, às vezes você não precisa fechar. Eu não sou de fechar muita mentoria, não. Porque tem esse negócio, né? O nosso mercado é tipo, fecha comigo. Não sou muito disso. Porque, tipo assim, eu tenho que estar na vanguarda dos processos, na vanguarda da visão de estar aqui, a gente trocando ideia, aprendendo com você, vir lá pro evento do iFood lá pra gente ver o pessoal se formar, né? Foi uma parada bem legal, tem que estar viajando, então tem que estar nessa vanguarda. Então eu aprendi que a gente precisa ser disponível, mas ser responsável com os resultados. Então, quero contratar o Mago? Beleza, eu vou entender primeiro. A gente quer entender como é que tá a tua operação. Porque às vezes, tipo assim, não é esse produto que você precisa. Cara, ajudei muita gente de graça. Tem gente que eu ajudo de graça mesmo, se puder. Porque, cara, de verdade, se eu tiver tempo pra responder, eu vou responder. Aí o nego vai mandar mensagem pra mim no WhatsApp e eu não respondo. Aí deve achar que, tá tiete, meu irmão, esse negócio aqui, do jeito que tá virado aqui, não tem como acompanhar mais. Deve ter umas 500 conversas. Não aí tem por como, dia. entendeu? Tipo assim, não tem. Então, cara, pra fechar esse ciclo e, tipo, você entender mesmo, né? Tipo assim, meu negócio, cara, ele é focado em pessoas. Entendeu? É focado em pessoas, em relacionamento. Quando eu era ferrado, fudido, mal pago, né? Época da pobreza, da fome, da feiura. O Vinícius tava aqui, tava na quebrada, antes dele ir pro Alphaville. Antes de ir pra Alphaville, quando ele tava comigo lá, ele acendeu, né? Tá tudo certo. Ele tá grande, graças a Deus. Eu passei muitos momentos difíceis na minha vida, entendeu? Difíceis demais. Então eu ficava sozinho em casa, eu ficava olhando a Deus assim, poxa, o que eu posso fazer? O que eu faço, né? Porque a minha base familiar ela não foi muito boa, né? Então, assim, questão de família, hoje eu recuperei minha família, graças a Deus, minha família tá comigo, mas no início não era assim. Então, tipo assim, eu ficava, velho, o que eu posso fazer? E eu fiz começo com Deus, cara. Eu falei assim, eu vou crescer na minha vida, e se um dia eu parar de ajudar as pessoas, você pode arrancar tudo de mim. Então, eu me movimentei pra isso. Então, pra mim, hoje, o dinheiro ele é muito mais consequência do que eu faço. Por isso que a gente foi convidado pra cá? Por que eu tô aqui à toa? Vamos dizer assim, à toa, do nada. Ano passado, o iFood mandou pra mim uma possibilidade de fazer um videozinho, só pro meu diploma de ensino médio. Eu tenho um briefing lá, era tipo, faça uma história falando sobre não sei o quê. Aí eu olhei o tema, aí só o que foi a viagem? Eu já tinha trabalhado no Enseja, no Enem, eu era coordenador de classe, já trabalhei aplicando a prova, o Enseja, apliquei aplicando prova, o Enem, já apliquei, né? Aí o que acontece? Eu falei, velho, isso aqui é muito importante. Não é uma história que eu vou gravar. Aí eu peguei, liguei pro meu parceiro Arthur, falei, bora gravar um vídeo top.
top. Vamos fazer um negócio fino mesmo. Vou gastar dinheiro com esse trem. Bora. Peguei, gravei um vídeo top, entreguei pra eles. A menina ficou doida. Meu Deus, o que é isso e tal? O que era pra ser história, eles botaram no Instagram, dispararam no Brasil todo. Aí, ó, faz isso quando o iFood mandar um roteiro aí, rapaz. Não, é sério. Tipo assim, era importante, tá ligado? O iFood manda o roteiro, eu gravo assim. Eu gastei dinheiro com isso. Aí, pô, quem vai gastar dinheiro com isso, né? Enfim, ficou aquele negócio. Aí a gente viu ontem, né? Que nem o próprio evento. Aí, naquele momento eu não tinha noção da parada que seria. Aí chegou agora, virou um ano. A Vena me liga, Gabriel, quero te fazer um convite. Porque você se dedicou. Vou te convidar para você participar da formatura daqueles que participaram do diploma do ensino médio. Pô, eu fiquei até uma lágrima assim, porque eu falei, cara, é isso. É sobre gastar mais. Louco, e, cara, foi absurdo. E ali foi uma função social só. O iFood fez um evento de alto nível. Entendeu? A gente taca o pau no iFood, cabuloso, porque a gente sabe que às vezes tem que tacar pra crescer o movimento, mas aquilo ontem, gastaram uma grana, colocaram pessoas grandes lá. E o Diego, o meu presidente, eu falo de meu presidente. Falou. Ele não gosta. Aí lá no palco o Arnaldo chegou pra mim e falou assim, ele gosta de chamar de presida. Aí eu olhei pra ele falou, não fala presida não. Eu vi isso, não, e foi uma honra ver, cara, ele no palco. Porque tipo assim, isso aí não foi um negócio que tinha uma câmera pra ele estar mostrando, o Edu mostrando pra todo mundo assim, ó. Eu estou aqui, eu estou me mostrando. Não, cara, ele entregou ontem, tipo assim, a gente gravou, até ficou um vídeo aqui que ficou sem áudio aqui e tudo mais, enfim. Mas, cara, foi muito bacana ver o que aconteceu ali, ajudar as pessoas que, de alguma forma, como eu pude impactar, meu nome, minha voz chegar a mais pessoas para poder elas fazerem a aplicação, né, e mudarem de vida, porque o estudo também mudou minha vida, entendeu? É porque esse é o ponto. E aí eu, cara, até te parabenizar por ontem também, foi muito bacana ver tudo aquilo dali, né, ver a tua história, a tua trajetória, ver o quanto você cresceu, né, não só como empresário, mas hoje você é uma voz que fala para milhares de alunos, né, então assim, esse é o movimento que eu acredito, saca? Tipo assim, beleza, se eu vou ganhar X reais, eu vou ter um prejuízo numa operação, mas peraí, o que eu puder ajudar as pessoas hoje, cara, pra mim é o que importa. É o que rege minha vida, entendeu? E se você olhar o Diego, o meu presidente, quando ele abriu o discurso dele, a gente chamou ele pro palco, ele abriu o discurso dele, ele já abriu deixando... É por isso que eu gosto pra caralho do Diego. Sim. Eu gosto muito dele. Sim, ele já abriu falando exatamente sobre isso. Como empresa, isso aqui não faz o menor sentido. Sim. Tipo assim, os caras estão gastando milhões por um negócio que não traz retorno pra empresa. Como se você pegasse o seu açaí, sua hamburgueria, sua pizzaria, pegasse o seu negócio e catasse o dinheiro do seu negócio e fizesse qualquer outra coisa que não faz sentido, que não vai trazer retorno financeiro pra sua loja. Sim. Mas eles acreditam tanto que a educação move o mundo que eles fizeram esse investimento. Amigo, vou falar pra vocês. Ontem eu tive acesso aos números, que eu não tinha. Em 2 anos de projeto, começou em 2023, teve a turma de 2023 e 2024. São 11 mil formandos. Caraca. São 11 mil. O ano passado, esse ano agora de 2024, teve 5.500. Abriu para restaurante hoje. Então hoje, quer dizer, você não precisa mais ser só... Porque começou com entregador. Então agora não é só entregador. Você pode ser convidado por algum entregador e você pode ser parceiro de restaurante. Então se eu tenho um restaurante, que foi o meu caso, eu entrei como dono de delivery, você pode convidar uma pessoa e a pessoa... Cara, e principalmente... eu vou falar isso aqui, a gente nunca fala, eu pelo menos não tenho esse hábito de ficar falando como intenção de corte, mas esse aqui é como intenção de corte mesmo. O pessoal do Termine, que é o que fez a parceria com a iFood, aquelas tutoras, aquelas meninas, elas são sensacionais. Você vê, eu sou um cara que, eu sempre participei das aulas ao vivo, sempre com a câmera fechada, escutando, nunca tive nenhuma dúvida, senão eu também teria perguntado, então nunca tive uma dúvida que eu precisasse fazer uma pergunta para algum professor, para algum tutor que estava ali. E aí, no último encontro do ano, depois da prova, inclusive, depois da prova a gente teve um encontro, e aí eu abri minha câmera pra falar assim, pra agradecer aquelas meninas e dizer o quanto elas são dedicadas. Porque, cara, a menina mandava mensagem, a minha tutora mandava mensagem toda semana, falando do conteúdo novo, falando do que tinha que estudar, falando da prova de revisão, falando pra concorrer os prêmios, ó, você tem que mandar isso. Cara, é muito, muito, muito amor e dedicação que aquelas meninas têm por aquilo ali. Assim, é sensacional. Eu falei no palco ontem, repito hoje de novo, e pra mim foi um prazer conhecer minha tutora, que eu também não conhecia. Sim. Conheci ela pessoalmente ontem no evento. Sim. E elas fazem parte, elas é que fazem a engrenagem girar. Porque vamos entender o seguinte,
Por que aquele cara não terminou o segundo grau? Existem N motivos. Sim. E a gente não vai entrar fundo no motivo. Mas eu tenho certeza que um dos motivos é porque ele tem um filho pra criar. É porque ele tá estudando, porque ele tá trabalhando, porque ele tem a responsabilidade. Então falta tempo. Sim. E aí quando você vê uma pessoa se dedicando por você, cara, a gente se esforça além. Um dia antes da prova eu fui fazer revisão. Eles ficaram me zoando. Você tá estudando? Eu fiquei até eu levantei 6 horas da manhã, porque o pessoal ia gravar na minha casa ainda. E eu fiquei até 1 hora da manhã estudando. Eu falei, não, eu vou fazer uma revisãozinha aqui, que nem é recomendado. Se você vai ver, os caras falam, não recomenda. Sim. Mas pra mim, o que fez mais diferença foi o método. Porque o importante não é o conhecimento, é o método que eles ensinam de você aprender. Nossa. Mano, aquilo ali foi top. Cara, o professor Thiago, eu não vou lembrar o nome dos professores, então vou deixar até quieto isso aí. Sim. Mas, cara, todos os professores, assim, é muito amor que eu vi naquele projeto, que é a parceria com o iFood, e é o que o Diego falou no palco ontem. É você pegar o dinheiro da sua empresa, o seu resultado, e investir em algo que não vai te trazer retorno. Então, aquilo como empresa não faz sentido nenhum. Sim. Só que eles acreditam tanto na educação e no futuro do país que eles fazem questão de investir e investem cada vez mais. Bom, você viu o tamanho do evento. Sim, não. Só por esse tem e dimensão. uma pergunta que eu falo é, tipo assim, isso é uma questão que o iFood não vende educação. Exato. Ele começou muito com essa visão nossa, né, de educar, de falar, de abrir o Instagram, fala galera, Mago aqui na área, olha só, faz isso na sua operação. Eles viram esse movimento, por isso que criaram Conexão, que é pra isso também. Então, eles não vendem educação. Esse é o ponto. E aí que entra o nosso papel. Por isso que eu falei pra você que eu admiro o seu trabalho, admiro como você abre a live lá, né, e fala com o pessoal e fala da realidade e tudo mais. E sempre vai ter alguém que fala uma coisa, mas, bicho, a gente não recebe nada pra fazer isso daqui oficialmente. Não recebe. Os vídeos que eu faço pro iFood, né, agora o iFood foi lá, ele não me paga, ninguém paga você, ninguém paga a gente pra gente fazer o que a gente faz pro iFood. E você vai lá e gasta. Eu né? gasto. Tem uma nota pra produzir esses últimos 4 vídeos que estão lá no iFood lá. Só que, bicho, quando eu vi lá meus 3 vídeos fixados, aquilo pra mim me deu uma lembrança. Falei, cara, olha isso daqui. E ficou bom mesmo. Pode falar, ficou bom a parada. Mas por quê? Eu me dediquei pra aquilo dali, pra poder, não pra mim, pra entregar pras pessoas. Porque quem assistir aquela sériezinha, minimamente, velho, ela vai começar a fazer uma cartinha, vai olhar melhor, vai usar o chat de negociação, vai fazer um checklist. Ali eu coloquei coisas que, tipo assim, bicho, tá, é de graça isso daí, pô. É de graça, só assiste isso daí. Aí aquela pessoa que não consegue ter acesso, a gente tá começando. Conversei com um cara no Uber ontem, o cara tá pensando em abrir uma operação, eu já dei algumas dicas pra ele, tá ali. Aí, aquilo dali é de graça. A gente, de certa forma, a pessoa pode acessar aquele conteúdo que a gente faz. E aí foi o que me ficou claro pra mim quando ontem, isso eu tive um estalo muito grande ontem naquele evento. Aquele evento lá, a gente foi convidado, o Edu foi diferente, o Edu foi o host da parada, ele meteu o pitch lá no final, eu falo aquele pitch no final, assim, tu dá uma travada, eu gravei esse lá, que eu até fiz questão de postar. E pior que eu dei uma travadinha ali. Não, mas responsa daquela, ele tava com 5... Quantas pessoas atrás de tu ali pra levar jogar o negócio pra cima lá? Não lembro, muita gente. Aí eu falei, o homem é forte mesmo. Mas você sabe o que é engraçado? Aquele pitch que eu faço no final, eu faço em todo evento meu. Todo, sem exceção. Ó, Show. O Cadu não assistiu e ele não viu meus stories, provavelmente. O que eu faço no final de todo evento meu? Música do Gratidão, né? Sempre. Não, também, mas esse é no meu evento. Lá não podia escolher a música. Qual que é a outra? O que eu faço antes de tocar a música? Com o celular. O storyzinho e bora vencer, né? Eu faço todo evento meu, eu faço ele isso. meteu essa lá e, tipo assim, cara, ficou incrível. Entendeu? E 1000 posso- pessoas nesse aí? E posso contar uma fofoca? É. Eu fui proibido de fazer, tá? Foi proibido de fazer? Entendeu? Fez, né? Mas, cara, ficou show. Eu filmei lá e, Que tipo isso? assim, não, Eu fui beleza. pro- Só que a gente Agora foi. deu certo, né? Não, deu mas certo. Eu fui proibido de fazer. Eu falei que eu queria fazer isso, expliquei o que eu fazia, aí falaram assim, não, cara, porque era muito arriscado, porque é muita gente, se dá errado, porque o pessoal jogou o chapéu. Se joga o chapéu errado, na hora errada, então eles queriam fazer contagem. 1, 2, 3, jogar o chapéu. Não. Só pra fazer o vídeo. Não. Não, pai, Não, vem não. comigo, mano. Então, com todo respeito, Deixa o cara fazer tocou o negócio de um jeito ali. E aí você falou, são os bastidores. Aí não tinha câmera. Tinha live lá do Tava coisa. tendo transmissão Mas ao vivo. talvez o público-alvo do que ele vende mesmo não tava lá. Não tava lá. Então esse cara entregou muito. Aí eu vi isso, eu fui convidado, eles mandaram um brief pra mim também. Tipo assim, pra eu postar, Aliás, fazer rapidinho, um só movimento. no nosso evento é pra dar um chapeuzinho pra todo mundo jogar, né? Porque a gente só as mãos, né? Só as mãos. É. Interessante, você pode mandar eu fazer o chapeuzinho. Interessante. Aí, ó, Vou fazer umas o coisinhas. cara do marketing é outro nível, né? Outro nível, você viu? Eu caí.
Agora, Mentalidade. Vou fazer um chapéu do mago para o pessoal jogar pra cima também. Ó, o cara do marketing é outro nível. O dono da empresa, eu pergunto, pô, a gente já fez mais de 10 eventos, por que você só teve essa ideia agora? A referência, né? A referência. Peguei uma referência. Isso assim, a gente foi convidado pra cada um fazer sua parte. E aí eu recebi um brief lá do iFood, falou assim, ó, faz isso e tudo mais. Aí eu peguei e falei, cara, vou levar a sério isso. Peguei, não que ele tinha que fazer, é tipo assim, ó. Cara, você vai pro evento, então grava algumas coisinhas mostrando a importância que você mostre o evento e tudo mais. E eu falo assim, cara, vocês sabem que eu faço isso, não tem problema. Aí eu gravei, fiz questão de fazer uns vídeos e tal. E naquele momento tava eu, Edu, fiz questão de gravar com o Edu lá, deu até ruim um vídeo lá, que nem eu falei, mas tá ali, tem que passar pra você hoje. Mas eu olhei pra aquilo tudo assim, eu sentei na mesma hora, fiquei refletindo e eu falei, cara, olha como as coisas estão se encaixando, né? A gente tá aqui fazendo um trabalho que muitas das vezes as pessoas não sabem o que a gente tá fazendo. A gente não tem visão de venda todo o tempo. É que nem eu falo, você tá aqui, você criou um podcast, você investiu uma grana, você fez isso aqui. Só que quase tudo do que a gente tá conversando aqui, das ideias, das dicas que você dá, isso não vai te gerar retorno real, entendeu? Não vai. Então eu fiquei, sentando naquilo, eu falei, cara, que bom que eu tô no caminho certo, entendeu? Independente daqueles que falam mal, aqueles que tentam contumar, aqueles que tentam diminuir. Olha só onde eu tô hoje e eu não sou um cara egoísta, egocêntrico, pelo contrário. Eu quero poder ajudar mais pessoas com isso daqui. Então, assim, cara, agradecer de novo aí pelo ambiente que tô aqui, né? Porque isso é importante. Mas entender que, eu acho que você tem que falar mais sobre isso mesmo, da gente fazer esse trabalho. Que, beleza, temos patrocinadores, tem todo esse movimento, a gente tem que fazer mesmo. Mas hoje, graças a Deus, a gente é muito abençoado, né? A gente é muito abençoado. E aí, o trabalho que a gente faz, ele vai gerar retorno, não tem como. Mas eu mesmo decidi pra minha mente, pro meu espírito, que o retorno financeiro ele vai ser consequência sempre do trabalho. Eu nunca coloquei o dinheiro à frente, porque eu já fui tentado pelo dinheiro várias vezes. Sei você, mas isso já aconteceu várias vezes. É a frase que eu falo, né? Trabalho com dedicação, dê o seu melhor todos os dias e faça do seu sucesso a consequência do seu esforço. O seu sucesso, o que é? O dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo que você faz, daquilo que você entrega de coração, amigo. Toda vez que você mira o dinheiro, sei lá, parece que o bagulho não vai. Sim. Não, vou fazer esse lançamento que eu quero fazer X mil. Não vai. Agora, mano, entrega o bagulho de coração, de corpo e alma. Sim. Igual o lançamento que mais deu bom pra mim até hoje, que foi assim, que entrou centenas de alunos, foi o lançamento do Copião. Porque eu tava e foi ao contrário. Eu tava numa raiva tão grande, amigão. Tão grande. Eu não vou falar que é o Copião, tá? Se alguém pergunta, eu não falo que é o Copião. Eu tava numa raiva tão grande de tudo que tava acontecendo, porque tava prejudicando muita gente. E eu fui deixando ponto a ponto, mostrando tudo. E foi muito coração aquilo ali, cara. Foi muito coração mesmo. E aí é aquilo que eu falo, quando você entrega a parada com amor, não tem como dar errado, mano. Qualquer coisa que você faz dá certo. Mas esse é o ponto, né? Eu também tive meus copiões já. Já? E literalmente de dentro, que saíram. Até comentei no outro podcast lá, e até falei isso, pra mim eu falo tranquilamente. Só que, como eu falo, eu não gosto de debater a pessoa, eu penso no mais, né? Por exemplo, essas pessoas que às vezes são os copiões, errados que sejam, se eles conseguirem gerar algum impacto positivo em alguém... Nesse lançamento que eu fiz, caso, ele tava fazendo era exatamente o que estava acontecendo. Ele estava usando algo que eu ensinei de forma errada e aí prejudicava as pessoas. Era o contrário. Era o contrário, mano. Aí eu tava revoltado, irmão. Você não tem noção da raiva que eu tava. Eu acho que eu até me exaltei, calma. Calma, eu entendi. Você não tem noção da raiva Baixa que eu tava. Baixa o nosso bicho. fone aí, rapidinho. Você não tem noção da raiva que eu tava, bicho. Eu tava na força do ódio total, mano. Total, mano. E deu certo. Porque você queria provar o quê? Pras pessoas aquilo que era uma verdade, entendeu? O que era certo. Tem coisas que a gente só ensina dentro do treinamento. É um fato. Sim. E no meu caso, tá? Eu sou cara que você me acompanha às vezes, sabe o tanto de conteúdo que eu entrego. Sim, não é nem por falta de entregar conteúdo, é porque é um conteúdo tão técnico que se a pessoa fizer errado, dá merda. Sim. Entendeu? Sim, eu tenho isso no noção, tenho que comentar depois. E aí, o que acontece? O cara pegou isso que eu ensinava só dentro do curso, que eu nunca tinha falado, e começou a ensinar isso de um jeito errado. Na verdade, não é de um jeito errado. Ou seja, ele até comprou o curso. Né? Ele copiou do jeito certo, e naquele momento funcionava daquele jeito. O que aconteceu? O iFood muda. Toda hora. E aí eu fiz uma aula de atualização, inclusive quando ele começou com os posts, a gente escrevia assim, assista a aula de atualização. Os meus alunos escreviam, assista a aula de atualização. E ele permaneceu, ele começou a bloquear aluno, ele me bloqueou, aí começou a bloquear todo mundo, bloqueia, e não tomava uma atitude. E ele continuou ensinando a parada errada. Passou um mês e pouquinho mais ou menos, cara, eu comecei a receber uma enxurrada de print. E
E, tipo assim, a gente tá falando de papo de uma loja que fazia 50 pedidos por dia e pra 0. Meu Deus do céu. Aí o que bagulho foi me dando uma revolta. Aí o que eu fiz? Essas horas assim, eu falo assim, eu agradeço de ter uma condição. E o que eu fiz? Eu peguei esse post dele, que era um carimbo. Eu peguei esse post dele, exatamente o post, copiei o post e, Você gosta de copiar? e meti um carimbo de fake em cima do post. E nesse criativo eu botei 20 mil reais. Tá. Com carimbo de fake. Era aquele negócio de 1 centavo? É. Eu vi esse post teu. Eu fui impactado. Cumpri a função social. Eu me falava que aquilo ali não funcionava mais. Funciona de um jeito diferente, então, porque mudou. Sim. Nessa que mudou, cara, o efeito era o reverso. Sim. Então você perdia, toda vez que você mexia, perdia toda a relevância. Então Sim. virou ao contrário a parada. Sim. E aí Tinha outro jeito de mexer depois. Tinha um outro jeito de mexer. Aí eu fiz um carimbo de fake. E aí quando eu fiz a live explicando, eu fui ligando todos os pontos. Então, ó, por que a gente... Peguei do começo. Sim. Contei a história de como que criou isso. Isso aí foi lá em 2016. Quando o iFood era uma lista e só tinha um ranking. Sim. Então aquele ranking era os produtos com maior desconto. Acabou. Era isso. Eu era o que mais vendia, por quê? Porque eu tava sempre no topo. E como que eu aprendi a estar no topo? Porque eu oferecia o maior desconto. Só que o que acontece? Meus concorrentes começaram a perceber. Então, só pra você ter noção, a gente, nessa época, aí chegou a vender pizza de 400 e tantos reais por 20 reais. Sim. Por quê? Sim, Porque era por... Eu acho que é isso, né? Na época isso Era, funcionava. sim. A porcentagem do desconto. Não funciona mais. Não funciona mais, pelo amor de Deus. Serve só pra poder mostrar que tem desconto. Pronto, era a porcentagem do desconto. Beleza? Beleza, tamo junto. O que aconteceu? Eu e meu concorrente, essa pizzaria existe até hoje, a gente ficava na briga de quem dava o maior desconto. Porque o iFood não era o que é hoje. Nós estamos falando de 2014, 15. Sim. Então, quem ficava no topo, a diferença era absurda. Quando eu tava no topo, eu fazia tipo 100, 150 pedidos na noite de pizza. Quando eu ficava em segundo, eu já fazia 70, 60. Então eu tinha que lutar pra estar no topo. Porque, cara, como que eu preparo uma equipe de motoboy com um monte de diária pra pagar e vender metade? Eu me lascava. E aí, cara, como que eu driblava isso? Foi aí que um dia eu fui fazer uma conta, e aí na época foi com 10 centavos. Eu peguei... Cara, eu tinha que ter mudado antes, esqueci de mudar, aí eu falei, aí me fudi, aí o cara ficou em primeiro, e eu, porra, uma sexta-feira, e eu bravão, falei, porra, perdi hoje, fiquei em segundo, vou vender bem menos, me lasquei. Aí eu falei, já tô na merda mesmo, vou mudar. E aí eu peguei e mudei naquele dia, e com a loja aberta, que é outra coisa que a gente não faz mais hoje. Não dá pra fazer isso. Não faz mais hoje. E aí, só de eu abaixar 1 centavo, eu fiquei primeiro. Aí na minha cabeça eu entendi. Eu falei assim, pô, então eu tô oferecendo desconto hoje, então o meu desconto tá sendo maior agora, por quê? Porque eu acabei de dar esse desconto. Sim. E aí eu fiquei em primeiro. Aí eu comecei a fazer isso. Em 2021, pouco antes do Delivery Sem Filtro, eu vi um cara ensinando a fazer isso. O cara nem mexe mais com isso. Ele mexe com tráfego pago hoje. Mas eu vi um cara ensinando a fazer isso com 5 centavos. Aí eu falei, porra... E aí, depois eu fui trocar ideia com ele e falou que tinha aprendido com o executivo do iFood. Falei, olha, mas eu descobri essa parte. Chegou longe. Não, tinha até questão das tags antes, o pessoal colocava também. Poxa, era lindo demais. Você criava uma loja do zero e ela já escalava. Aí o iFood falou, peraí, vou botar um anúncio, vou cortar a visibilidade disso aqui. Foi só tesourando. Cara, aí tipo assim, tu criava uma loja, tu já tava no topo na hora de como fazer isso. Era lindo demais. Você já criava então, uma loja nessa época, a base do lançamento foi o quê? Eu fui mostrando como que foi criado, por que foi criado, da onde surgiu. Aí eu fui mudando as mudanças, ó, isso nessa época aconteceu isso com o iFood, aí mudou. Aí fui explicando, até chegar na última atualização do iFood. Então, ano passado a gente teve a seguinte atualização, que foi inclusive um dos destaques até. Sim. A gente teve a seguinte atualização, papapá, aconteceu isso. Então hoje, cara, com tudo que aconteceu, se eu mexer com a minha loja aberta, o que vai acontecer? E aí eu tava muito irritado, eu pulava no palco. E aí a galera no chat vinha, é loucura. A loja vai cair. Porque tipo assim, eu expliquei tão bem explicado que eu não precisei chegar no final e falar pro cara assim, ó, se você fizer isso vai dar merda. Todo mundo já tinha entendido. Sim. Então, ou seja, se o abençoado... Se tivesse um plateia, o que vai acontecer? Então, ou seja, se o cara tivesse assistido a aula completa e essas autorizações, ele mesmo ia chegar a essa conclusão, porque é óbvio. Sim. Era óbvio. Só que o abençoado não foi, continuou ensinando, insistiu ainda, bateu, continuou com o post dele lá. E foi quando eu peguei esse post e coloquei. Eu acho que foi 20 mil reais.
mas eu sei que eu coloquei muito dinheiro num único post com carimbo de fake. Era igual a ele, fake. Quer saber a verdade, esteja ao vivo tal dia. Eu fui impactado por esse daí. E, cara, você viu, você comprou uma função social absurda, porque você ficou indignado porque tinha pessoas fazendo isso. E realmente é muito comum, porque, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, tu vai para evento, faz o evento, por exemplo, as pessoas falarem só, a gente tem que pensar em não dar ideias muito abertas, né? Tem que pensar sempre no linha de pensamento. E é muito complexo hoje o iFood. Antes, como você falou, cara, é uma lista. Hoje, cara, tem muita coisa que você tem que olhar ao mesmo tempo. Eu fiz uma reunião com o cliente hoje, de manhã. E aí, qual foi o ponto? O de Goiânia, ele participou até do evento lá, e aí outras pessoas palestraram nesse evento. E aí, nesse evento em si, falou-se muito sobre a visibilidade da entrega grátis, entre outros fatores. E aí, eu fui peguei a operação dele, fui fazer a análise inicial. Eu botei, ele vende pizza, ele colocou, tinha lá, só entrega grátis no primeiro KM só, aí ele desceu pro terceiro KM. Aí ele, não, mas hoje, tipo assim, meu maior desafio é porque eu tenho, às vezes, 9 motoboys, chove, não tem demanda e tal, aí falou que tinha aumenta a visibilidade, então eu fui lá e baixei. Eu falei, você tá pra dar o colapso então agora. E outra, não só colapso, outra coisa. Os clientes já compravam de você, que já compravam pagando, eles vão agora continuar comprando e tu vai deixar de receber. E agora, na hora que tu quiser voltar isso daí do jeito que tava, tu já vai perder visibilidade. E aí, esse é o ponto. Tipo assim, bicho, aí eu tive que explicar pra ele todos esses pontos. Olha só, aqui talvez era melhor você ter deixado essa entrega paga, quer deslocar, coloca entrega grátis só pra novos ali, você consegue adequar. Pode ser por valor de entrega ou por valor mínimo de pedido, enfim. E foi apresentando pra ele. Eu falei, olha, não precisa você querer focar tanto nisso, porque tu já investe 100 conto de anúncio por dia. Então arranca o anúncio e faz isso. Aí, são coisas que, tipo assim, não é só a gente colocar uma fórmula mágica e falar, faz isso, isso, isso. Porque tem esses pontos, né? Então hoje... Eu sempre digo que cada um é único. Cada um é único. Realmente, pô, não tem como. Então, tipo assim, beleza. A gente dá as ideias, a gente fala aqui... Esse é o motivo, inclusive, esse é o motivo que eu não faço live analisando o cardápio. Cara, se você não me der o funil, eu não quero olhar o seu cardápio. Caguei pro seu cardápio. Sim. Ou você me dá os dois, você não me dá nada. Não, e assim, é muito claro hoje em dia, inclusive, o quanto que o iFood está precisando fazer listas para produtos acima de R$40. O iFood precisa começar a trabalhar com isso. Porque, tipo assim, antes, os produtos premium tinham iFood Gourmet, né? Que não tem mais relevância em relação a isso. Mas hoje todo mundo tá jogando o mercado muito para baixo, né? Em questão de precificação e tudo mais. Tem que estar na lista, E aí, isso tá ficando muito chato. Campanha inteligente mesmo. Bicho, tá inchadíssima a campanha inteligente. Tá inchadíssima. Tipo, antes a desconto itens, que eu nunca recomendava tanto, por causa de R$10 para alguns nichos, ela tá às vezes entregando mais do que a campanha inteligente. Só que eu tenho que falar aqui, ponto importante, não necessariamente você vai tirar a campanha e colocar desconto em itens. Até porque, por exemplo, para sair você vai arrancar todo o teu lucro, porque é R$10. O resumo da ópera, você não vai colocar porra nenhuma se você não analisar e não entender. Se você não souber, exatamente, não coloca nada. Filho, pelo amor de Deus. Não coloca. Começa devagar, tipo assim, tem que entender uma coisa. Uma vez que você coloca cupom, dependendo do mecanismo do iFood, eu vou deixar essa dica pro pessoal, você vai viciar a tua plataforma, viciar a tua operação, e os clientes que já compravam de você, eles vão achar só mais um motivo para continuar comprando, beleza? Posso aumentar a recorrência, mas você vai começar a perder aquele dinheiro. Então, se você colocou um cupom, de certa forma, e você não aumentou o volume de venda e só aumentou o seu custo, quer dizer que ele não é eficaz. Então, estude não mantê-lo. Agora, você colocou uma ação, você gerou uma captação, aí você tem que acompanhar. Mas qual é o ponto hoje? Cara, é tanta coisa para fazer, aí é por isso que a gente tem que contrate-nos, né? Mas além de nos contratar, você pode... Não. É brincadeira, obviamente. Podcast, não, tem conteúdo gratuito. Não, tem muita gente, muitos caras que são muito bons, donos de operação mesmo, já peguei no mercado. Já. Cara, e a gente tem... Eu tenho passo a passo... Vou entregar uma dica aqui fenomenal. Se você pegar o meu Instagram inteiro, e eu acredito que o do Mago eu nunca li todo. Mas se você assistir tudo, amigo, você vai aprender mais do que 90% dos treinamentos que você vê no mercado hoje. Sim. Eu garanto pra tu. Sim. E eu tô falando só por mim. E ainda posso incluir o dele. Sim. Não, e eu até falo pra você, eu não fazia tanto isso. Eu tinha os conteúdos gratuitos, mas eu não fazia que nem você. Que era ficar, tipo, vou abrir a live e tal. Até porque, tipo assim, eu tava focando nessas outras questões. As minhas lives, você sabe, não fica nenhuma salva. Aí eu falei, cara, quer saber? Aí eu falei, vou tentar começar a melhorar mais esses pontos, abrir a comunidade, inicialmente deixei gratuito, pessoal e tal. E tô fazendo lives também, o pessoal tá acompanhando, porque mesmo aqueles que estão até às vezes sobre a minha asa de atuação, o universo tá ficando tão grande que eles precisam se atualizar. O iFood tá atualizando tão rápido as coisas, aí tem ferramentas, porque a gente há 2 anos atrás não sabia o que era IA. Hoje, já tem os agentes pessoais. Eu tenho uma IA própria minha com os meus conteúdos do iFood, eu tenho.
Então, a minha equipe, por exemplo, às vezes não precisa nem falar comigo mais. Elas perguntam pra mim, é só um nível da treinado parada, com você ligado? lá. É treinado por mim. Então, tipo assim, são coisas que vão chegar, inclusive, dentro das operações, que daqui a pouco as pessoas vão olhar assim, primeiro, eu não sei o que fazer mais, entendeu? Eu não sei mais o que fazer. Então, o mercado ele tá acelerando rápido demais aqui no Brasil. Né? Eu não tenho mais a minha, né? Mas eu treinei o meu chat GPT, ele viu outro dia. Como eu troco ideia? Meu E aí, parceiro? É E aí, meu assim, parceiro, suave? Como você tá hoje? Eu tô de boa. Bora desenvolver um conteúdo ali aqui. O que você manda, meu parceiro? Manda aí. Nós treinamos nossa linguagem. Eu não tenho paciência pra GPT, tipo assim, não tenho paciência mesmo. Eu até fui um curso pra aprender a usar, porque as pessoas falam assim, tem que fazer. Eu tô falando nisso, que eu tô nesse mercado, eu falo. Aí eu falei, velho, que é o seguinte, eu vou mais a fundo. Como eu faço pra criar a minha própria inteligência artificial com base no meu conhecimento? Porque se eu perguntar sobre iFood, o GPT não vai saber me responder nada. Não. Então, e responde merda ainda. E às vezes, tipo assim, a nossa cabeça... responde merda. Às vezes nossa cabeça tá tão cheia, às vezes, que eu falei, vai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, eu já analisei 10 lojas, aí chega no final do dia, você fala assim, velho do céu, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Tipo, eu não sei mais nem ler com crédito, não sei mais nem o que eu tô fazendo. Aí eu falei, cara, eu preciso manter essa saúde mental. Eu falei, vou ter minha... então eu produzir a minha. E ela tá sempre disponível no WhatsApp. E além de, nesse momento de dificuldade aí, analisou 200 aulas no dia, achando que no final não sabe o que fazer mais, ainda te ajuda com a criatividade. Né? Não, com certeza. Oxe, eu já validei, eu já montei a apresentação com a minha, entendeu? E é engraçado que é com base no meu conteúdo, é a coisa mais louca que eu já vi. É a sua cabeça lá. Exatamente. Então, assim, cara, o mercado ele tá mudando bastante, né? E, por exemplo, a gente falou até dessas coisas que funcionavam antes. Isso que você passou, você é um cara muito analítico, você é cheio das planilhas. E eu sei disso. Sim. Eu não sou esse cara, o meu é papel e caneta. E aí o Bruno veio trabalhar com... O Bruno, primeiro, hoje ele trabalha comigo. É meu chefe dos meus consultores. Se vocês ouvirem mastigado no meio aí, que o meu produtor falou que pra mim se afastar toda vez que eu for mastigar. Às vezes eu esqueço, tô mastigando aqui, ó. Então tá saindo aí, eu comendo amendoim. E o primeiro contato que eu tive com isso foi em 2022. Eu tinha lançado o curso em 2021. Acho que foi 2021 ou 2022. O Bruno entrou. E o Bruno é um cara igual a você, cheio das planilhas, cheio... O Bruno e o Cláudio. Os dois já passaram aqui no podcast. Cheio das planilhas, cheio dos break night, daquilo. Ele pegou o que eu ensino do cardápio, a técnica que eu uso pro cardápio, com lógica. Eu uso lógica pra fazer aquilo. Sim. Cardápio é um treinamento. Tá? É um treinamento dele. Eu uso com lógica pra fazer aquilo. Tudo que eu ensino dentro do cardápio, só que era na mão, porque é o jeito que eu sei fazer. Sim. O cara colocou isso numa planilha automática, irmão. Quando eu não tinha... Já tava meio grandinho, vamos colocar assim, então eu não tinha acesso. Hoje eu não consigo ter acesso a todos os meus alunos. Eu não conheço todos os meus alunos, não tem como. É impossível, cara. E aí o Bruno esperou um evento presencial meu. E aí nesse evento presencial meu ele foi e ele me apresentou essa planilha. Porque foi antes dele entrar no Master. No Master sim eu tenho contato com todo mundo. Mas foi antes dele entrar no Master, todo mundo tava aberto, vago. Eu sei que, cara, eu olhei aquele bagulho. É muito louco, mano. Tipo, eu tô vendo o bagulho que sai da minha cabeça num papel, mano, num computador, na tela de um computador. Eu fiquei abismado. E ele me mostrou isso, e na sequência eu falei, não, mano, vamos fazer o seguinte, tu vai palestrar lá. Ele que palestrou no meu evento falando disso. Caraca, velho. Que era um tema que tinha... Cara, se você montou isso daí, você entendeu o que eu ensino. E você sabe falar, porque tu montou Então, o se negócio. você te vira, irmão. Te vira aí, é tu. Foi aí que ele... E eu incentivei muito o Bruno vir pro digital. Hoje ele tem os projetos dele no digital. Pô, legal. Gestão na pauta. Gestão na pauta. Ele trampa comigo, tem os projetos dele paralelo. Pô, legal, vou até seguir ele aí, ó. E fui eu que incentivei ele. Cara, porque ele pegou toda a... O Bruno fica brincando, ele fala que eu tenho que andar de capacete. Pô, essa cabeça sua é muito gigante. Sua cabeça é muito grande, não pode acontecer nada com essa cabeça. Segui o Bruno aqui. Olha, me seguir. Prazer, Bruno. Vou começar a acompanhar você. O cara é brabo. E então, ele usa toda essa parte de números. Cara, ele foi ninja e aí ele palestrou no meu evento. Inclusive, a gente tava trocando ideia esse tempo atrás, e aí eu falei assim, mano, não, no evento de 2022, foi 2022 você não tava. Ele, lógico que eu tava. Aí eu falei, você não tava, pô. Porque o meu primeiro evento presencial eu tava muito nervoso. Óbvio que eu tava muito nervoso. Então, muita coisa eu não lembro. Eu não lembro. Caraca. Tipo, apagou da minha memória. E esse fato da planilha tinha acontecido uns dias antes. E aí eu levei ele pra palestrar no meu evento, pra falar da planilha. Eu acho que, inclusive, foi quando ele entrou no Master. Foi isso mesmo. E aí ele veio me lembrar. Ele falou, você não lembra? Pá. Cara, e é muito louco você ver assim, um bagulho que saiu da sua cabeça na tela do computador. Cara, como que tu fez isso, irmão? Sim. E eu até hoje, a gente tem planilha. Então, os meus consultores... Hoje eu não trabalho mais sozinho.
Porque todo o trabalho, toda a consultoria que eu presto, os meus consultores são que fazem o trabalho braçal pra Sim. mim. Mas ainda assim eu vou lá e pego papel e caneta. Sim. Tem... Também, não tem como a gente deixar. Ah, mano. Não, eu tenho a IA, que eu falei, a IA não é pra mim. Tipo assim, às vezes, eu só testo pra ver como é que tá, porque eu vou lá, qualquer coisa eu dou um ensinamento. Eu pensei o seguinte, você deve sentir também, até pros seus gestores, às vezes você não consegue conversar com o pessoal, você não consegue dar um direcionamento. Tu acabou de, às vezes, descobrir uma coisa aqui no papel e na caneta que tá funcionando, aí só que você não vai conseguir, às vezes, falar com todo mundo. Às vezes tu vai, sei lá, aconteceu alguma coisa aqui, teve que sair e pronto, aí às vezes até ficou. Esqueceu. Falei, cara, o que eu pensei? Qual a melhor forma de eu conseguir acelerar isso? Eu vou pegar, vou passar esse conteúdo para IA e vou botar a disponibilidade da minha equipe. Não vai ser eu, oficialmente, mas eu falo, pessoal, quiserem saber mais sobre tal coisa, pergunta para ela aí que ela vai te explicar. Se quiser ouvir minha voz em alto, você manda o áudio aí que ela te responde. Pronto. Aí, esse processo, eu falei, cara, com isso eu vou conseguir acelerar muito. E tá me ajudando bastante, entendeu? Só que era uma coisa que antes não tinha como fazer. E aí, tipo, igual você falou, eu também já tive situações de construir junto com um time, entendeu? Eu sempre abri isso também dentro do projeto, mas que eu tenho o meu método. E as pessoas que trouxeram, elas acabaram, de certa forma, participando mais ativamente, né? Hoje eu tenho um projeto, tipo, que você pode até ganhar participação de lucros, né, do processo, até ser um sócio do projeto. Não tenho essa visão fechada para mim. Mas por quê? É que nem o Bruno, por exemplo. O Bruno aqui, ele poderia pegar tudo que você fez e ser que nem o cara lá, o copião que falou, entendeu? Não. Podia lançar sozinho, ele vou criou. abrir um entendeu? parênteses aqui. O Bruno é revoltado para um caralho. Eu vou falar tão palavrão aqui por causa disso. Sim. E cada vez que ele vê, ele me liga, eu falo, Bruno, não adianta, Eu irmão. não conheço o copião, gente, só pra deixar claro. Nem sei quem Não adianta. Não, Nem sei que o quem é. copião é uma pessoa totalmente aleatória. Sim. Mas o que a gente vê hoje no mercado, e você vai saber disso, é muito aluno meu, que o cara virou meu aluno, o cara aprendeu comigo, e aí o cara vai e começa como se ele fosse o gênio, tá ligado? Sim. Porque o Bruno você pode assistir, você vai acompanhar ele agora. Você vai ver que o tempo todo ele fala de mim. Ele fala, mestre falou, ele chama de mestre. Mestre falou, aprendi com o mestre, igual aprendi com o mestre. Se você assistir uma live do Bruno, você vai ver que atrás dele tem a minha placa. Nossa. Então, tipo assim, ele reconhece muito de aonde ele aprendeu e de onde ele veio. Sim, isso é muito importante. Você não esquecer dos pontos, Exatamente. né? E aí tem muita gente que... Eu acho que é aí que as pessoas estão se perdendo muito, né? E o Bruno é revoltado. Mas o Bruno é revoltado demais. E tem muita gente no nosso mercado, e você sabe disso. Esse é o princípio da honra, né? Exato. E a gente tem tipo uma confraria, né? O Conexão é tipo uma confraria, vamos dizer assim. E a gente tava conversando aqui antes, né? Acho que não tem, mano. Não vai ter mais abertura pro Conexão, né? Acho que eles estão pensando, até inclusive, não sei se é fechar, reduzir, não sei o que eles estão pensando lá. Não tem muito movimento. Aí eu falo, beleza, a gente tá aqui, a gente faz esse trabalho que a gente faz. A gente não tá querendo tu pôr pra gente. Pelo contrário, entre a gente aqui, foi que eu conversei contigo ontem lá. Eu não vou medir esforço nenhum pra te ajudar. Chegar e me ligar, Gabriel, eu preciso disso aqui e tal, não sei o que. Eu falei, não, irmão, pega aqui, tá à sua disposição, não sei o que. Aí aqui é desse jeito, que a gente tem esse movimento entre a gente. Só que as pessoas que estão entrando nesse mercado, que podem também acessar esse mercado, ser maiores que a gente, tranquilamente, a gente não tá aqui, afinal, se a gente quiser parar hoje em dia, alguém vai ter que assumir nosso lugar, não tem essa, é necessário, é comum, é natural. Muitas vezes elas querem acessar acusando, apontando, traindo, enfim, falando mal mesmo, enfim, querendo, de certa forma, descredibilizar as pessoas. E assim, cara, você não precisa, você pode construir o seu. Eu falei, o Barcelos, eu conheci o Barcelos depois de muito tempo que eu atuava. Eu não conhecia, tipo assim, nenhum de vocês até ali mais ou menos no meados de 2021. Ninguém eu conhecia. Aí, quando eu comecei a fazer, eu vi que tinha um mundo, porque, tipo assim, eu não pesquisava sobre isso. Eu comecei a trabalhar com isso, não pesquisava quem falava. Aí eu vi o Barcelos fazer uma mentoria lá em Brasília. Eu fui, não, vou ver. O cara falar sobre iFood, aí eu fui ver que o Barcelos, falei, caraca, tem tanto seguidor. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, falei, caramba, moço. Aí apareceu você, aí foi aparecendo, depois o Russo apareceu, aí eu fui seguindo o pessoal, falando, vou seguir esse povo que quero entender. O Russo eu quero trazer aqui, mano. Não, o Russo é, cara, incrível, né? Aí eu falei assim, velho, peraí. Aí quando ele começou a falar da palestra dele, eu olhei assim, falei, meu Deus do céu, olha só, esse cara tá falando essas coisas. Ele não falou isso aqui não, ele esqueceu de falar disso. Aí eu vi, nossa, realmente, pô, eu posso ser tão grande quanto esse cara. E eu não cresci, tipo, você vê lá, toda vez que eu encontro com o Barcelos, o que eu faço? Tiro uma foto com ele. Eu posto. Eu não fui treinado pelo Barcelos. Isso é um ponto. Todo mundo fala que foi treinado. Mas se eu tivesse sido treinado pelo Barcelos, eu jamais ia falar, não problema nenhum. Entendeu? Porque, tipo assim, não existe nada nisso. Mas quando eu vi ele, eu falei, cara, esse cara aqui é um cara que eu vou querer modelar, quero estar perto. Quando eu vejo o Edu gravando a live lá, eu olho assim, tipo, cacete, tô arrochadão, tô cheio de cor, mas não, preciso fazer um movimento desse também, pô. O cara tá lá, o cara tá arrochado, às vezes 3 vezes mais do que eu, tem filho, não sei o quê.
preciso acelerar também. E é um movimento, porque o próprio Russo já chegou em mim e falou assim, ó, Gabriel, tô gostando muito do seu conteúdo, abração pro Russo. Eu vou até melhorar meu conteúdo. Ele falou isso pra mim também. Aí eu falei, pô, eu também tô servindo de motivação pras pessoas. As pessoas, né? óbvio. Aí eu falei, cara... Óbvio. Cara, você não reparou que eu deixei a barba crescer? Tá todo mundo no projeto, é tudo Gabriel. É, amigo, que isso? Eu já tô mudando o formato do chapéu, já tô começando Fechou, pai. Aí ficou difícil pra mim agora. Não tem como competir, não. Eu quero chegar em Alphaville, pô. Você é doido? Ei, pega o código aí, Pega o anota código. o código. Ô, você lembra, Alphaville pegou o código do Marçal ou não? Aí eu agora... Tu vai sentar aqui pra contar esses códigos pra mim também. Mas eu te chamo de Felipe ou Vinícius? Eu me confundi. Ah, Vinícius, pô. Vinícius. Cara, bom demais, bom demais. Bom, ó, o que a gente falou aqui. A gente falou de muita assunto. Falou de inovação, chegou a falar de construção. Sim. Construção e estruturação de negócio, mas a palavra que eu mais ouvi aqui foi parceiro. Conexão com pessoas. Sim. Todos os assuntos que a gente abordou aqui, a gente falou de conexão com pessoas. Sim. Né? Então você se grudar em pessoas que já chegaram onde você quer chegar, Sim. de ajudar, né? De ser generoso, né? Sim. Generoso de fato. Enfim, então o relacionamento com pessoas é o que mais vai te ajudar a chegar onde você quer. Sim. Correto? Sim, Estou com errado? certeza. Não tá errado. E agora não, eu vou de forma deixar alguma. você fazer aquela pergunta lá. Você faz um. É pra encerrar já? Já, fala aí. Eu não sei. Agora você me pegou de surpresa. Tem que encerrar Vai isso, lá, não? eu sou o roxo, então vai. Fala agora. Brincadeira. O cara falou, tem que... É, tá bom, né? Então é pra acabar, é isso? Quanto tempo tem de podcast aí, meu produtor? Aí, Caraca, nem percebi. mano. Passou assim, Nem ó. percebi. Eu também não, mas ele não vai perguntar. Você toma mais um nada? cafezinho aí. É pra acabar mesmo, cara? Pode perguntar. Faz aquela pergunta que você gosta de fazer, que é base Joel J, Tá bom, né? Inclusive, olha a base, né? Olha a base. Olha a Ó. referência. Vou explicar pra vocês um negócio. Beijo, Joel J. Vou explicar pro Mago. Pergunta aí. Você tava quando o Joel J foi na Food? Não. Você não tava, não? Não. Eu entrei no Conexão, foi no final de 2023. Eu sempre fui muito fã do Joel J, já há muitos anos. E aí, quando ele foi no iFood, eu virei mais fã dele ainda. E aí eu acompanho o JJ Podcast, acompanho, enfim. Gosto do Joel J demais. Dele, do Flávio Augusto e do Caio. E aí, nessa ordem que eu gosto. Sim. Na ordem que eu sigo é ao contrário. É Flávio Augusto, depois Joel J. Sim. Porque o Flávio Augusto é empresário. Não que o Joel J não seja, mas o Joel J é muito falando de performance. J é performance. Cara, eu gosto. Enfim, eu gosto pra caramba do Joel J. É a trinca, né? E ele no podcast dele, ele fala o seguinte. Todo podcast dele, ele encerra dizendo que ele faz uma pergunta pro convidado. E a pergunta é, se todas as pessoas do mundo fossem ouvir, o que você falaria? E aí eu mudo essa pergunta. Se você pudesse falar algo, uma frase, pra todo dono de delivery, com a certeza de que todo dono de delivery do mundo vai ouvir. Essa é a única certeza que você tem, que vai todo mundo ouvir. O que você falaria nesse momento? A pergunta é boa que faz o cara E pensar. essa primeira temporada tá top, porque ninguém viu eu fazendo essa pergunta ainda. Caraca. A partir das próximas, todo mundo vai assistir, o convidado já vai saber Já que vai eu vir vi. preparado. Já vai vir preparado. Aqui é pra pegar tiro, porrada e boa, meu. Cara, a gente falou muito de parceria, conexão, pessoas. Então, eu vou manter nessa linha. Uma pergunta que eu não me preparei pra ela, mas eu acho que faria sentido. É o seguinte, na minha visão, todo mundo tem um sonho. E a gente tá vivendo um momento, e isso foi gerado até pela pandemia, em que as pessoas pararam de olhar pro sonho das outras. Focaram nos seus sonhos. E o dono de um restaurante, ele tem o seu sonho. Só que existe hoje uma individualidade que foi criada nesse nosso mundo aqui, que vivemos hoje, e é comum, infelizmente. Vimos tantas mortes, muitas coisas aconteceram, enfim. Que cada um está preso dentro da sua individualidade. E o maior desafio hoje para um dono de restaurante, na minha visão, um deles, né, porque tem tantos, é vender o sonho. Entendeu? Então eu acho que assim, de certa forma, quando você abre um negócio, você quer prosperar, você quer crescer, você quer, de certa forma, alcançar aquele sonho, você precisa de pessoas. Entendeu? Então, se eu pudesse deixar um recado, é que a gente volte mesmo a sonhar e compartilhar os nossos sonhos com as pessoas que importam, entendeu? Porque, de certa forma, a gente pode começar a conquistar novamente tudo aquilo que a gente espera. E se a gente voltar a olhar para as pessoas com um olhar de humanidade, eu vou querer te ouvir mais, eu vou querer conversar mais com você. Mesmo se você me fizer um mal, eu vou querer entender, eu vou querer conversar. E isso acabou. um tal de Jesus aí. É porque eu não quero entrar numa linha de tipo assim, porque independente ou não de religião que seja,
Existe um livro sagrado que diz que tem muita coisa certa ali. E que você... Não tem muita coisa. Tem um certo ali, né? Mas é realmente uma linha lógica também que eu quero pensar. Porque quem não acredita, beleza. Então vai na linha lógica. A gente tá aqui com o seu sonho. Você me convidou pro seu sonho. E nós estamos crescendo isso daqui juntos. Entendeu? Então eu acho que se a gente puder fazer isso e usar isso pro bem, a gente vai ser imparável. É isso. Receba. Para vocês. Do caralho. Não, depois dessa tu tem que falar? Não, boa noite. Até a próxima. Valeu. É isso. Não quero falar nada, depois Então tá dessa. ótimo. Mas, ó, vou agradecer. Não quero falar nada nesse sentido, porque eu sempre finalizo poetizando. E hoje eu não vou fazer isso. Mas vou agradecer aos nossos patrocinadores, Food Delivery, Sulfisa, Cardápio Web, por essa parceria incrível e por tudo que eles estamos construindo. O Gabriel acabou de falar de parceria e vocês estão nos ajudando a construir isso. Pra você que tá em casa, cara, trabalhe com dedicação, dê o seu melhor todos os dias, faça do seu sucesso a consequência do seu esforço. E até a próxima. Certo, Cadu? É contigo. Isso aí, ó. Então, se você quiser crescimento de verdade no seu restaurante, tem o QR Code aqui. Os links estão aqui abaixo também. Agradecer o Gabriel pela participação. Foi sensacional esse episódio. De Muito Brasília conhecimento. para o mundo. De Brasília para o mundo. E é isso. Vejo vocês na próxima semana. Se inscreve no vou até canal. falar de Hogwarts, né? Que o pessoal bravo fala de Hogwarts para o mundo. De Hogwarts para o mundo. E uma amiga, o Felipe Barra Vinícius é de... Felipe Barra. Qual que é o nome da cidade que você nasceu mesmo? Itarantim. Itarantim, na Itarantim. Bahia. Itarantim, Bahia. Perto de Vitória da Conquista? Então vamos resumir. De Vitória da Conquista para Alphaville. Ele. Aí sim. Ele ó, se você que não acompanha o Marcos Marques, por exemplo, que é um dos empresários com o Alphaville, na quadra de tênis aparece ele jogando com... Sim. Bom É uma demais. coisa também, né? Bem sucedido joga tênis. Já percebi isso aí. E assim, agradecer também vocês. Né? Eu acho importante aqui, agradecer demais. Quem não conhece, né? É muito fácil. Bota Mago do iFood, só tem um lá, é fácil de achar. Né? Verdade, Tá né? lá. Você não falou seu arroba no começo, é verdade. É porque assim, Mago do iFood, o pessoal colocar lá no Instagram vai estar, né? Não tem Muito como. fácil, né? Tipo, não tem como. Eu tinha maior cagado de sair do iFood bloquear lá o nome. Mas deu certo. Mago do iFood lá, pessoal, pode seguir. Agradecer aí mais uma vez. A gente posta muito conteúdo, fala muito sobre delivery, sobre o mercado como um todo. Pode acompanhar. E é isso, né? Agradecer mais uma vez aqui você. Obrigado, cara. Obrigado tá você aqui pela nesse momento. presença, E obrigado por aceitar o desejar convite. realmente muito sucesso a esse projeto aqui que tá incrível, cara. Bora, bom demais. Obrigado por aceitar nosso convite também. Se você for fazer quando você tava passando aqui, obrigado por ter passado. Não, pois é, eu vi assim um negócio assim, eu falei que tava meio deixado assim de lado. Falei, vou tentar ver se dá se movimenta um pouquinho ali, né? Que isso, pessoal. Bom demais. E você que chegou até o fim, ó, vai aparecer os cards aqui em algum lado da sua tela e dos próximos episódios. Acompanha, tem mais de 50 aqui pra tu assistir. Já tá chegando 60 já, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Toda semana tem episódio novo, os cortes também, né? E é isso Exato. aí. Vejo vocês na próxima semana. Deus abençoe. E é isso. Bora pra cima. Tamo junto, é nóis. Nós.